Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto. E eu sou a Tayana Lindemann e hoje a gente tem um papo feito que eu queria fazer há muito tempo. Eu já falei dele aqui em alguns episódios anteriores. Esse episódio, então, é especial e ele é em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, que é dia 16 de outubro, e ao Dia Mundial do Vegetarianismo, que é dia 1º de outubro. Então a gente uniu as duas coisas e criou esse episódio especial, com convidadas, claro, porque esse é o PF, com as convidadas especiais que elas vão se apresentar. Então sejam bem-vindas Cris e Carol, se apresentem aí pro pessoal. Ordem alfabética. E agora quem começa? Vai, Carol, pode começar, Carol. Legal, ordem alfabética, Cris e Carol. Eu ainda buguei, eu falei, ué. Calma. Tá, Ih, agora deu branco, assim. Como é meu nome? Não é mentira. Oi, gente, eu sou a Carol. Deixa eu começar, vai. Oi, eu sou a Carol. Eu sou a pessoa por trás do perfil Logo Vegana Pobre. Eu estudo de nutrição e é um prazer estar aqui com vocês. Oi, eu sou a Cris. Eu sou nutricionista, sou vegana, feminista e enlouquecida por cachorros. Tá? Ai, é uma coisa muito tudo. importante sobre mim. Eu também. Eu não sei se pode, tá? Mas eu também sou podcaster. Se é que pode falar assim? Óbvio. Claro, eu não sabia que tu era podcaster. Também não. Inclusive, vou dizer pra vocês que vocês já entrevistaram uma das minhas colegas de podcast. What? Que é a Bruna Dimmer. Eu nem sabia que ela era tua colega de podcast. Viu Mas só? E minha na grande época amiga, já inclusive. era ou formou depois? Tenho quase certeza que já era. Ela não falou Tá. nada, eu acho. Enfim. Pera aí, então, que eu já vou botar aqui na lista de indicações da Cris. Qual é o teu podcast mesmo? É assim que terminam as amizades. A Bruna nem falou do nosso podcast. Não, brincadeira. Então, esse podcast, ele é junto com não só a Bruna Dimmer, mas também com a Laura Goulart, que é uma psicóloga, e é um podcast feminista, voltado para a questão de saúde mental de mulheres. Né? O nome do podcast é Apaguem as Fogueiras. Ai, que bacana, brother. Que legal. Assim, fiquei descaralhado da cabeça, com perdão da palavra. Porque eu não imaginava que a gente ia ter primeiro a Cris, que gosta da Carol, e a Cris, que é podcast, e a Carol, que tá aí influenciando a Cris, que faz um podcast. Assim, foi uma coisa realmente fantástica pra mim. Ó, eu já ganhei Todo mundo é uma azeitona. A Carol, Calma. olha, a Carol também, Eu peraí. também tenho um podcast. Então, Hoje conta, saiu conta. o episódio. Bora lá, faz merchan do teu, Carol, por favor. O meu é eu e o Vegano Rica, né? Que aí tem a Vegana Rica, a Vegana Pobre. E ele se chama Veganismo Acessível. Que maravilhoso. Veganismo acessível, maravilhoso. Isso, é bem legal. Começou hoje, assim, eu tô entrando no mundo do podcast agora, atravessando a fala da Cris, mil perdões. Mas já que ela falou, eu vou divulgar também. Mas eu tô entrando nesse momento do podcast agora e eu tô achando bem legal, assim. Eu não tinha o costume de consumir. Aí eu passei a consumir porque ele falou, vamos fazer junto? Eu falei, deixa eu entender como é que funciona essa história de podcast, né? E fui de cabeça e eu tô curtindo. Que parada é essa de ficar falando pra um celular, pra um computador e as pessoas depois vão ouvir, né? Sejam bem-vindos ao mundo. É o rádio moderno, né? Exatamente. Total. É o rádio on demand, né? Sim. A gente que tá mais tempo nos negócios do podcast aí, a gente tem uma piada que é a seguinte. 2021 é o ano do podcast. E 2022 também vai ser o ano do podcast, porque nunca é de fato e sempre está por ser, sabe? Porque é um negócio, agora chegou, mas nunca Agora chegou de vai. verdade, sabe? É agora. É agora. Mas nunca é isso aí, é. gurias. Persistam, a gente tem que tomar conta do podcast. Então persistam e continuem, e é nóis. Vamos começar a fazer mais episódios juntos, inclusive. Bacana, ótimo. Bora. Agora a gente pode fazer as junções, entendeu? Sim, fazer um megazord de podcast. Exato. Nossa, total. Eu achei interessante que vocês falaram que dia 1º de outubro é o Dia Mundial do Vegetarianismo, né? De acordo com nossas pesquisas, sim. E eu parei de comer carne
E eu não sei fazer conta, mas eu tinha 18 anos no Dia Mundial do Vegetarianismo. Na verdade, eu virei vegana com 24 anos no Dia Mundial do Vegetarianismo. Nossa, coincidentemente? Não foi algo que eu falei assim, vou fazer isso. Mas aí, no dia que eu decidi parar, porque eu era ovo-lacto vegetariana, né? Eu não queria ser vegana porque eu achava que o veganismo era caro. A louca. E aí, eu decidi parar, e aí, quando eu entrei no Facebook, tipo, eu parei de um dia para o outro, eu entrei no Facebook e tava lá, Dia Mundial do Vegetarianismo. Eu falei, olha só! Nossa. Vamos fazer jus ao dia, então, e virar vegana, é isso? Não, e no dia 16 ainda é o Dia Mundial da Alimentação, né? Que é o momento da gente refletir sobre tudo, né? Mas juntou A com B. Como diz minha esposa, juntou Lé com Cré, que é uma coisa meio velha de falar, né? Aí, talvez. Já é. Ó, gurias, pra gente começar, a gente tem feito, então, nos nossos PFs novos, umas perguntinhas iniciais pros convidados responderem um pouco mais sobre eles, um pouco mais sobre a relação deles com a alimentação. Não que a gente não vai falar o episódio inteiro sobre isso, porque é meio que sobre isso, vegetarianismo, veganismo e tal. Mas pra descontrair e começar com isso, então, a gente tem 2 perguntinhas pra vocês, tá? Inclusive, eu e o Pablo, a gente já respondeu em outros episódios, então a gente vai ficar de fora das respostas desse. Mas enfim, a primeira perguntinha é: o que não come de jeito nenhum? E aí, no caso, vocês não podem responder coisas relacionadas a carnes e derivados, porque a gente meio que já sabe. Tem que ser outra coisa que vocês não comem de jeito nenhum, entendeu? O título do episódio é um spoiler para essa pergunta. Exato. Então... não vale falar coisas que é óbvio que vocês não comem. Tem que ser outra coisa, entendeu? Olha, eu tenho um sério problema em cogumelo, e não é um tipo, são todos os tipos de cogumelo. Eu não suporto a textura e alguns o sabor, então eu não como de jeito nenhum. Agora vem a cereja do bolo. Eu não gosto de cebola, mas eu como. Sim. Não gosto de cebola, mas eu como. Mas eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, eu vou comer uma pizza de calabresa vegana cebolada. Eu sou a pessoa que faz um montinho de cebola no canto do prato. Sim. Mas quando ela tá cogumelo não dá. Não consigo. Não consigo. E tu não recebe aquelas perguntas tipo, meu Deus, você é vegano e não come cogumelo? Sim, aí eu olho pra cara da pessoa e falo assim, mas você come buchada, essas coisas. Começa a falar umas coisas originais. Mas você come carne, você não come uma buchada, como assim? Testículo de boi, você não come? Então, língua, tá me dando até um ranço aqui, meu Deus do céu, que assunto pesado, mentira. mas é muito real isso de, mas você é vegana, você não come tudo que é vegetal. Eu fico olhando pra cara da pessoa e, né, não. Mas cogumelo não dá, gente, não dá. E você, Cris? Deixa eu ficar chocada um pouco aqui. Então, gente, eu não sei se vai ser chocante, porque, por incrível que pareça, eu como até o que eu não gosto. Por exemplo, eu não me lembro a última vez que eu comi rabanete, porque não é a minha coisa favorita na vida. Mas se eu tiver um rabanete na salada, eu vou comer. E até pouco tempo atrás eu dizia que não tinha nada vegetariano, vegano no caso, né? Enfim, que eu não consumisse, assim, mesmo aquilo que eu não gostava. Mas agora eu lembrei de uma coisa com a história do cogumelo. Eu gosto de cogumelo, tá? Muito. Mas com essa nova onda de carnes do futuro, eu percebi rapidamente que carnes, entre aspas, né? Enfim, alimentos que lembram muito em alguma coisa de textura ou de sabor, carne de qualquer tipo, seja peixe, frango, enfim, eu não consigo consumir, me dá ranço, me lembra muito o animal especificamente. E eu acho até curioso porque eu não parei de consumir carne por não gostar de carne. Pelo contrário, fui acostumada a comer carne durante toda a minha vida, sentia falta de sabor, enfim. E agora, anos depois que eu tenho a opção, eu simplesmente não consigo. Eu me lembro que a última vez que eu tentei foi na Páscoa. Eu comprei uma marca vegana que tinha bacalhau, alguma coisa assim. E eu não consegui comer metade e foi forçando, porque tinha um gosto de peixe muito característico. E eu abandonei. Né? Então, coisas assim que simulam muito e conseguem ser parecidas, eu não consigo. Mas, fora isso... Teu paladar não nega, então, uma fruta específica, um vegetal específico, uma textura específica, tu vai indo. Vai tudo. Tu vai trabalhando com aquilo do jeito que pode. Eu queria ser assim. Exato. Sobrevivo. Eu sou tipo a Cris também. Eu já respondi essa pergunta também 1 milhão de vezes também. Mas eu sou assim, eu como, dá e manda. Só vem.
Misturo com feijão, misturo com arroz e feijão, boto uma farinha, sabe? Daí vou comendo. É. Eu tenho muitas coisas que eu não consigo e eu fico muito irritada que eu não consigo, sabe? E eu sou a pessoa que fico braba quando eu não consigo comer uma coisa, assim, tipo, como é que o meu corpo não aceita? Eu não consigo comer nada que tenha vinagre. Então é tudo com vinagre. Mostarda, ketchup, todas as coisas industrializadas que vai vinagre eu não consigo comer. Eu fico muito irritada. Porque eu queria comer, eu queria ser essa pessoa que come de tudo, eu não consigo. Mas tá, não adianta, a gente tem que respeitar, né, o nosso corpinho. Não, mas eu fico tentando, sabe? Porque eu quero diversificar um pouco mais essa vida. Sim. Tá, e a segunda perguntinha, pra gente terminar as perguntinhas, é a pergunta que sempre tem, porque o nome desse quadro é Papo Feito por um motivo, né? Ele foi inspirado no PF, no Prato Feito, né? Então, a gente quer saber de vocês qual é o prato feito predileto de vocês, perfeito, o que é essencial que tenha no prato feito. Não necessariamente o prato inteiro, mas tem que ter alguma coisa ali que... arroz, o meu PF tem que ter isso, tem que ter batata frita. Não é um PF sem, sei lá, salada de maionese de aipim, sabe? Qualquer coisa. Específica. Olha, acho que arroz e feijão, assim, mas o feijão ele cozidinho com abóbora. Acho que é cabotiã que fala, cabotiá, eu nunca sei falar. Cabotiá. Mas eu acho que o arroz e o feijão, assim, a combinação pra mim é perfeita, sabe? Mas eu gosto muito de lentilha também. É bem complicado, porque tem que ter a batata frita também, né? Eu acho que pra mim um prato perfeito, não falando na visão nutricional, mas numa visão assim, eu acho que um arroz, feijão, uma farofinha, uma batata frita, uma salada de alface e tomate, pra mim é o suficiente, assim. Eu comeria isso pro resto da vida. Perfeito. E tu, Cris? Eu acho que... Tudo bem, eu acho que eu tenho um grande viés nutricional, né, nessa minha resposta. E eu não sei o quanto eu consigo separar do viés e quanto sou só eu, pessoa, consumindo, e não nutricionista. Mas qualquer leguminosa real, assim, se não tiver feijão, ou lentilha, ou grande bico, ou ervilha, enfim, parece que tá faltando alguma coisa. E eu, real, gosto muito de todas, de várias formas, então acho que eu sempre sinto que eu já vou procurando, assim, um prato com alguma leguminosa. Eu gosto muito. Sabe que isso é bem recorrente, assim, o feijão, ele aparece nessas perguntas que a gente faz com grande frequência. Eu acho que 99% das vezes ele apareceu. Eu e a Thay, a gente já gravou alguns PFs, quem tá ouvindo agora ainda não escutou porque muitos não lançaram, né? A gente grava com bastante frequência e várias vezes o feijão, a leguminosa, ela aparece. E assim, isso é interessante porque esses tempos eu tava vendo tem um doce japonês que é um mochi, que é com recheio de feijão azuki, né? Uhum. E daí, é muito bom. Eu olhei pra aquele doce e eu fiquei assim, eu quero esse feijão, sabe? Primeiro que a carinha do mochi em si, que é o arroz branco socado, batido, aquela coisa, tem uma textura magnífica. E daí eu vi aquele recheiozinho assim maravilhoso, eu pensei, meu Deus, isso daí eu preciso disso na minha vida. E feijão, ele desperta isso, acho que por a gente comer desde pequenininho, tem aquela coisa ali de arroz com feijão, a papinha, beririnha, introdução alimentar. É uma coisa presente ancestralmente dentro da cultura alimentar do brasileiro, né? Eu acho que ele é com certeza uma aparência. Até gente que não come, não tem uma variedade muito grande alimentar, eles têm uma tendência, às vezes, só o caldinho do feijão, né? Porque não sei o que, não sei o que. Então, o feijão, ele aparece muito, Cris. Não é uma coisa de espantar, não, viu? E não é o viés. Então é brasileiridade mesmo. Bom, gente, pra gente ir pro nosso assunto de hoje, que é o vegetarianismo / veganismo aí, é só um aviso, um disclaimer aqui pra quem tá ouvindo. A gente não conversou isso aqui com as gurias previamente, a conversa vai ser agora, é a primeira vez que a gente se ouve aqui no podcast. Então a gente vai conversar. Eu trouxe algumas polêmicas pra gente tratar durante a nossa conversa. A Cris até já chamou uma delas, por exemplo, que é a carne, essas carnes que imitam super bem e tal. E a gente vai dar nossa opinião. Então, a gente pode discordar, é sobre opinião, é sobre discussão, é sobre reflexão, e tá tudo bem, tá tudo certo. Aqui não é pra trazer o que é certo e errado na lei, é pra gente falar o que a gente acha sobre os assuntos relacionados a isso, tá? Outro disclaimer bem importante é que, por exemplo, eu não sou vegetariano, então eu tô aqui muito mais pra arroz de festa do que qualquer outra coisa, não é o meu lugar de fala. Então eu, na verdade, tenho mais dúvida do que qualquer outra coisa, então eu vou representar boa parte da população que vai falar alguma coisa que ou não vai entender nada, e eu vou perguntar porque eu realmente não sei. Assim, o que eu sei é porque eu estudei,
assim como nutricionista, mas não por praticar. Então, me abstenho bastante. Disclaimers feitos. Acho que a primeira coisa que a gente quer ouvir de vocês, assim, eu vou falar também a minha experiência, o que vocês são, então, dessas definições todas que temos dentro desse mundo do vegetarianismo/veganismo, e por que vocês se tornaram, há quanto tempo vocês são, um resuminho da relação de vocês com esse mundo pessoal mesmo, não necessariamente profissional. Eu sou vegana. Há quanto tempo? Eu sou muito ruim com isso, porque eu lembro que eu comecei por volta dos meus 18, 19 anos. E aí eu fui ovo-lacto por 4 anos. E aí depois disso eu me tornei vegana, né? Então faz muito tempo. Eu me tornei a princípio pela questão da exploração animal, por eu ser contra, né? Mas dentro do movimento eu tive um amadurecimento. Eu falo muito que o veganismo ele mudou a minha vida, né? Porque eu era um ser humano padrãozão, reproduzia o machismo, eu era homofóbica, eu era racista, porque eu estava acostumada, eu cresci num ambiente assim, nós todos crescemos, né? Sim. E eu não tinha essa questão da empatia, e com o veganismo eu fui criando isso, eu consegui me colocar no lugar de um animal que não é da minha espécie, comecei a aprender a me colocar no lugar de outras pessoas também. A princípio era mais pela questão da exploração animal, hoje eu entendo que é um ato político. Hoje, estudando nutrição, eu entendo a questão do nutricídio. Eu sei que nós brasileiros, por mais que nós temos uma variedade, né, de alimentos vegetais, nós não sabemos montar um prato, e é quase todo mundo assim. Então, hoje eu falo que é mais pela questão política e social, né? O trabalho de base, aprender a comer, alimento de verdade. Então, eu acho que eu fui moldada pelo veganismo, né, como ser humano, assim, um ser humano me tornando cada vez a melhor versão. Então, acho que a princípio foi mais pela exploração animal e me fui aflorando ao decorrer dos anos. Maravilha. Que bacana. E tu, Cris? Bom, eu tinha 19 anos e comecei a conviver com uma colega do curso pré-vestibular, que era vegetariana. E aí eu perguntei pra ela, tá, mas como assim tu não come carne, né? Fiquei assim, me perguntando. E aí ela falou de um documentário, que inclusive recomendo, graças a esse comentário me tornei vegetariana, que se chama A Carne é Fraca, do Instituto Nina Rosa. É um documentário brasileiro. E, enfim, ele é gratuito no YouTube, dá pra assistir, até hoje ele existe, né? Então faz um tempinho aí. E aí eu vi aquilo e pensei, gente, não dá, tipo, eu não posso mais comer carne, isso não faz sentido pra mim. E aí, então, desde os 19 anos, eu me tornei vegetariana, ovo-lacto na época, e até, assim, relativamente recentemente, né, enquanto eu ia atendendo, depois de formada em nutrição, eu me mantinha ovo-lacto vegetariana, porque eu achava muito difícil, enfim, ser vegana, achava que aquilo não era pra mim, né, era cômodo pra mim então na época. E aí eu me lembro que eu tive um almoço logo depois de ter sido convidada para uma pauta que falava sobre veganismo na TV. E a pessoa que foi almoçar comigo, que foi quem me convidou, enfim, para participar da entrevista, até hoje é vegana, né? E me perguntou, tá, mas por que tu não é vegana? E foi uma pergunta tão simples, e eu fiquei me perguntando, né, por que eu não sou vegana? Eu atendo pacientes veganos, eu defendo o veganismo, e eu sei que ainda assim existe uma exploração por trás de ovo, leite, queijo, enfim, e eu defendo a causa animal, e aquilo me deixou tão assim impactada que eu resolvi me tornar vegana. Eu terminei tudo que tinha de ovo, leite, enfim, né, naquelas 1 ou 2 semanas, e coincidentemente o meu veganismo começou no dia 1º de outubro de 2015. Então, desde lá eu sou vegana, e aí com isso eu acabei também participando de grupos, né, ligados ao ativismo vegano, em prol dos animais, enfim, e é o que eu tento ainda trazer hoje em dia, inclusive para a minha prática como nutricionista. Então, são aí meus 11 anos de vegetariana, sendo, deixa eu ver minhas contas aqui, 6, já entrando no 7 de veganismo. Eu acho que é isso. É bastante, né? Muito. Agora eu vou falar ainda. Exato, importante.
Vou falar um pouco do meu relato, então, e agora pensando pelos anos de vocês aí que vocês comentaram, eu sou a nova no rolê, assim. Bem-vindo ao clube, não tem problema. Obrigada. É um processo, gente, sem me criticar aí, ouvintes, por favor. Então, eu me tornei vegetariana em 2019. Foi uma coisa, assim, do nada. Eu tava, final de ano de 2018, revendo toda a minha vida. 2018 que foi o ano caótico aí, todo mundo sabe por quê. E aí eu tava revendo a minha vida, aquela coisa, sabe, de metas de final de ano, enfim, aquela coisa lá de final de ano, fogo de artifício e tal. E aí eu pensei, eu preciso fazer alguma mudança relacionada à minha alimentação e tal. E eu já não era uma pessoa que consumia muita carne no dia a dia, minha família nunca foi essa família de que a carne vem em todas as refeições, sabe, aquela coisa bem comum, então... E o que me levou a ser vegetariana mesmo, assim, sendo bem sincera, foi a questão ambiental. Eu já tinha visto documentários, eu já estava nesse negócio todo da exploração animal, mas era mais forte do que eu no sentido de eu não parar, sabe? Eu vi, mas eu não parei de consumir. Mas aí, quando eu comecei a pensar na questão ambiental, que aqui em casa a gente tem muito forte a ligação com os orgânicos, a gente só consome o que a gente pode, né? O que a gente encontra na feira e tal. Orgânico, a gente investe muito na alimentação nesse sentido. A gente já comprava ovo orgânico, a carne quando tinha era só orgânica, tem questões aí, mas enfim, a gente conseguia achar frango na feira, e porco em Pelotas, a gente até Pelotas comprava porco, enfim. E aí não fazia mais sentido pra mim comer carne, e aí eu resolvi fazer isso, fui falar pra minha mãe, tipo, mãe, vou virar vegetariana, ela falou, então, eu também tava com esse pensamento. Foi coincidência, a gente não tinha falado sobre isso ainda, então tá. Então, 1º de janeiro de 2019, nós viramos vegetarianas, eu e ela. E uma apoiando a outra e tal. E foi um processo mais tranquilo do que eu achei que seria. Eu sou vegetariana no sentido de eu sou ovo-lacto vegetariana. Então, pra quem tá ouvindo, eu continuo consumindo ovos, leites e derivados. Eu só restringi as carnes, tudo que tem carne envolvida. Então... nem peixe, nem presunto, nem nada, mas eu ainda consumo ovo e derivados. E é isso, até então esse é o meu caminho, assim, 2 anos nesse mundo, foi muito tranquilo, não evoluí pro veganismo ainda, não descartei a possibilidade, a gente só consome ovo orgânico, queijo é o que tem, às vezes na feira o que não tem, a gente compra no supermercado e é isso aí. Essa é a minha vivência com esse mundo. Bom, e o papo não entrou nesse mundo ainda. Eu, na verdade, até fiquei pensando... Estamos aguardando, será Paulo, que eu comento algo? Primeiro, tem 2 questões. A gente tá numa crise braba, então o consumo de carne, para a maior parte das pessoas no Brasil, ele tá bem restrito por si só. Óbvio, isso não caracteriza vegetarianismo. Mas antes mesmo da crise econômica vir aí com tudo, né? Eu já não consumia tanta carne mesmo, porque a gente faz um uso consciente da carne. Tipo, deu muita vontade lá e tal, a gente não tem carne. A gente vai lá, compra alguma coisa e consome. Porque de resto é ovo, e nem leite eu tomo, porque eu me acostumei a tomar café preto e olha lá. Então eu não sou uma pessoa assim que eu me considero o maior consumidor de carne da casa, da cidade, do condomínio. Muito pelo contrário, eu só tenho um uso muito esporádico, assim, consumo de vez em quando. E nunca parei para pensar nesses aspectos que levaram a vocês escolherem por serem veganas ou vegetarianas antes de serem veganas, né? Mas é uma coisa que a gente realmente vai despertando para tal. E é muito bacana de ouvir vocês falando, porque eu como um carnívoro, nossa, faz muito sentido tudo que vocês falam, assim, realmente tem a questão política da Carol, que ela trouxe várias questões ali que fazem muito sentido, tem as questões que a Cris trouxe, a questão ambiental que a Thay falou também faz muito sentido, então vai ser bem interessante eu escutar vocês. Gurias, pra quem tá nos ouvindo, acho que uma dúvida que surge assim nessa conversa, pra quem pra quem não estudou sobre o assunto, pra quem não entrou ainda nisso, alguma de vocês, assim, que ficar mais tranquila em responder, só pra diferenciar o que é o vegetarianismo, o que é o veganismo, porque que uns são ovo-lacto e uns são vegetarianismo estrito, tem todo uns conceitos, assim, quem é que fica tranquilo em explicar isso pro pessoal, assim, pra quem tá com dúvida? Se a gente for olhar,
quando a gente fala dieta vegetariana, a gente está falando todos os tipos de alimentação que excluem carnes. Então, carne de frango, de gado, de peixe, de, sei lá, qualquer tipo de carne, né, de origem animal. E aí, dentro disso, a gente pode ter uma subclassificação conforme aquilo que o indivíduo consome de derivados. Então, por exemplo, se ele consome ovos, leite ou queijos, né, derivados de leite, a gente classifica como ovo-lacto-vegetariano. Daqui a pouco ele consome só o leite derivado, a gente chama de lacto-vegetariano. Ah, só consome ovos, ovo-vegetariano. E aí a gente tem o tipo que é o vegetariano estrito, que é um tipo de dieta em que a gente não consome nenhum tipo de derivado de origem animal. Então, além das carnes, esse indivíduo não vai consumir nem ovo, nem leite, nem queijo, nem mel e assim por diante. Daí, quando a gente fala veganismo, a gente não está falando da dieta, a gente está falando de um movimento político que, dentro do possível e do praticável, evita a exploração e sofrimento animal. Então, todo vegano vai ter uma dieta, digamos assim, vegetariana estrita, ou seja, sem nada de origem animal, mas pela questão do veganismo ainda vão ter outros cuidados, no sentido de não frequentar rodeio, não consumir uma marca que testa em animais ou que patrocina um rodeio, ou uso de peles, né, de couro, enfim. Então, o veganismo ele vai além da alimentação. E o restrito ele foi adicionado, né? Porque eu lembro que há uns 10 anos atrás a galera confundia muito o termo vegetariano e vegetariano estrito, porque eles achavam que eram dois tipos diferentes. Mas, na verdade, o estrito foi adicionado ao final da palavra vegetariano, porque as pessoas confundiam muito vegetariano com ovo-lacto, e lacto, vegetariano, etc. Mas é isso. Falou, não tem o que mais falar, menina. Você falou tudo, mandou benzão. É isso aí. O vegetariano estrito ele vai cortar da alimentação, enquanto o vegano ele vai pensar num todo da vida. Assim, tem muito mais além da alimentação, né? Basicamente essa diferença, assim. É que essa questão do termo, inclusive na nutrição, né, na medicina, enfim, gera muito... gera confusões ainda, porque se a gente for pegar os estudos científicos, inclusive os atuais em especial, eles usam o termo vegano se referindo à dieta vegana. Sim. Né? E aí, normalmente, tu vai olhar os questionários, ver como foi conduzido o estudo, e na verdade, eles usam a dieta vegana, né, o termo dieta vegana, como um sinônimo da dieta vegetariana estrita. Sim. E isso gera confusão, porque daí as pessoas não entendem que, na verdade, a dieta é vegetariana estrita, ou seja, não tem nada de origem animal, mas tem um estilo de vida da pessoa que vai além. E aí, às vezes, isso também é importante, se a gente for pensar, porque uma coisa talvez para quem está avaliando ali o consumo nutricional, talvez não vá dar tanta diferença, mas se a gente está falando, por exemplo, na questão ética, ou se eu estou avaliando um aspecto do meio ambiente, por exemplo, isso vai sim ser diferente, né? Então, acho que isso ainda, infelizmente, gera muita confusão, porque, querendo ou não, se normalizou dieta vegana como algo que realmente é uma dieta, quando não é. E me incomoda muito esse erro de nomenclatura, e eu uso muito um exemplo com os meus seguidores, que a galera reclama muito, né? Fala assim, mas qual que é o problema de eu ser ovo-lacto e falar que eu sou vegetariano, ou de eu ser vegetariano e falar que eu sou vegano? Eu falo pra todo mundo, as meninas que são vegetarianas, né? Quantas vezes vocês chegaram em um estabelecimento e perguntaram se tinha opção vegetariana, que ofereceram frango, peixe, presunto? Gente, presunto, pelo amor de Deus. Eu falei, moço, quando mata alguém na rua, o cara fala o quê pra tu? Tem um presunto esticado lá, tu vem me oferecer o quê? E presunto é o quê? Putz, é carne. E aí a gente tem que ter essa noção de passar a informação correta para os comerciantes. Eu lembro muito que teve duas situações que me marcaram muito, né? A primeira, eu vou rir, gente, eu não consigo falar. A primeira foi eu num estabelecimento aqui perto de casa que eles tinham opção vegana, né? E a opção vegana tinha salsicha. Salsicha, não era salsicha vegetal, não, era salsicha. Aí eu falei, mas moça, que vegano não come carne. Mas minha filha é vegana e come salsicha, frango, todas essas coisas, por isso que eu coloquei no cardápio. E aí eu buguei o cérebro assim. Mano. Eu agradeci e saí. E a segunda que eu lembro muito foi em uma pizzaria que não era vegana. E eu entrei pra perguntar se a massa, porque geralmente a massa de pão e de massa de pizza, a receita original não vai nada de origem animal, né?
Então dá pra fazer uma pizza de mato e tal. E aí eu entrei e falei, moça, é que eu não como, que não sei o que. Ela, você é vegana? Eu falei, sou. Ela, a nossa massa tem leite, então não dá pra você consumir. Então a primeira foi uma pessoa que passou a informação errada, falando, eu sou vegana, mas eu como salsicha, eu como frango. Sim. E a outra foi um estabelecimento que saiu, e a moça sabia o que era, eu sei porque minha filha é vegana, e ela não come isso e isso. Eu fiquei tão emocionada, porque foi a primeira vez. E foi, tipo, depois de 5 anos que eu já era vegana, foi o primeiro estabelecimento, então eu falo bastante, né? É importante passar as nomenclaturas corretas para que os estabelecimentos consigam fornecer opções adequadas, e os profissionais também, né? Da nutrição, principalmente. Só um adendo, né? Eu não trabalho com pessoas, então a Cris, por exemplo, que trabalha com pessoas atendendo em consultório, depois eu quero conversar um pouquinho sobre isso também, do que mais surge de dúvida e tal. Mas só um adendo, eu trabalho com restaurantes. E aí eu sempre falo de cardápio com eles, de opções, eu sempre falo sobre isso. Eu sempre vejo se eles têm no cardápio alguma opção que possa servir a essas pessoas. Porque uma das coisas que eu... Já vou trazer uma polêmica aqui que eu quero ver a opinião de vocês, tá? Uma das coisas que eu me irrito em restaurante, qualquer coisa de comida, é quando o local tem uma opção que ele chama de vegetariana, sei lá, hambúrguer vegetariano, vegano, enfim. E aí só tem aquela opção, primeiro que ele restringe aquela opção, e normalmente é uma coisa super saudável, né? Assim, sei lá, tipo, é vibe fitness, sabe? E às vezes tu quer uma batata frita, e batata frita é vegano, sabe? É batata com óleo. E aí... não tem, porque todas as opções de batata frita vai carne junto. Enfim, essa é uma das coisas que me irrita. Mas eu sempre vejo se eles têm... Só um parênteses, a Thay gosta muito de batata. Eu gosto muito de batata frita. Às vezes eu quero uma coisa que tenha gordura. Não é só porque eu sou vegetariana, no caso, ou vegetariana, que eu não quero comer uma batata frita, entendeu? Enfim, essa é uma das coisas que eu critico e que eu converso muito com eles. E a outra é isso, eles conseguirem verificar no cardápio deles bem certinho, com todos os cuidados na receita, o que é de verdade vegetariano e vegano. Porque eu já vi restaurante indicando que é vegano e eles fazem, sei lá, massa na manteiga, por exemplo. E eles nem se ligaram, porque não é uma coisa adicionada no molho, entende? O molho realmente é molho vermelho, não vai. Mas aí eles põem aquela manteiguinha pra dar uma na massa, sabe? E aí eles botam que é vegano. Então eu tenho esse cuidado de conversar isso com eles sempre. E muito por conta da minha experiência. Talvez outras pessoas que não são desse meio podem estar levando uma informação errada para os lugares também, né? Então a gente tem que cuidar muito isso. Sim, até porque se a gente for pensar, muitas pessoas que têm alergias ou intolerâncias acabam consumindo opções que são vegetarianas, sejam, né, vegetarianas estritas, enfim, mas acho que é uma das dietas que mais abrange quem tem alergias e intolerâncias. Então imagina tu dizer para aquela pessoa que tem um risco de saúde para ela acabar consumindo uma coisa que, na verdade, ela não poderia consumir. Eu acho que isso é uma das coisas que me chama mais atenção, assim. Sim. Eu tenho alergias alimentares, né? Eu tenho alergia a leite, eu tenho alergia a carne de porco, a mel também. E eu já passei mal, eu já fui parar no hospital, porque eu perguntei se o pastel de couve ia algo de origem animal. A pessoa falou, não. Eu falei, se refoga a couve como? Ela é só óleo e sal e alho. E eu comecei a comer o pastel e tinha um bacon. Ela falou, é que a gente coloca uns pedacinhos de bacon pra dar um sabor. Nossa. E eu comecei a passar muito mal e fui parar no hospital. E o estabelecimento desesperado, né? Eu falei, eu poderia ter morrido, né? Porque vocês colocam uns pedacinhos de bacon. E é muito isso que a Cris falou. Quando a galera que tem intolerância alimentar, alergia, ela busca produto vegano e vegetariano. E é muito ruim essa parte que vem, que é saudável. Eu lembro muito forte de uma amiga minha, que eu não lembro a cidade que ela é, ela viu que tinha uma opção de pizza, nenhuma pizza. Ela falou, beleza, meu marido pede eu peço a vegana e tudo bem. E aí a vegana chegou e ela foi comer e tava com gosto de nada, tinha só a massa, o molho e os vegetais, não tinha sabor de nada. E ela ligou pra questionar, né? Eles falaram, não, mas vegano não come sal. Vegano não pode colocar tempero na pizza do vegano. Aí ela, oi, a moça vegano não come tempero. E isso ficou muito na minha cabeça, né? Porque tem que ser saudável, tem que ser fit. E na verdade, não. Isso é uma coisa que me incomoda muito quando eu vou sair ou comprar agora, né? Não saio, mas enfim, quando eu vou comprar coisa, é essa ideia de que o prato vegano ele tem que ser o prato fitness cheio de
sem nada, sem, sei lá, low carb, sabe? Tipo, gente, arroz, feijão, salada, batata frita, anéis de cebola, tudo isso é vegano, dependendo do jeito que tu faz, né? Mas naturalmente essas coisas são veganas. E isso me incomoda muito, assim, quando a única opção que eu tenho, e olha que eu sou só ovo-lacto vegetariano, imagina vocês, né? Quando a única opção que tem sem carne é uma opção toda... Ai, vibes, energia, sei lá, entendeu? Tipo, não, eu quero uma coisa e o pior, com gordura. Né? Sim, e o pior é que o veganismo, ele se tornou um nicho de mercado para as empresas. Super. Às vezes eu abro os aplicativos de comida aqui na minha cidade para saber as novidades, né? E eu estava lá linda, presta atenção, eu estava lá linda e plena e eu achei, acho que era 200 gramas de arroz vegano por R$30. Ah, não. Apenas R$30. Não. Arroz vegano, totapão. Eu achei também uma cumbuca de salada vegana por R$48. Ia muito mato. Meu Deus. É que nem o óleo vegetal. Mas era que vegano. Na embalagem diz sem colesterol. O óleo vegetal. Tipo, sim. No caso, sim. Sem colesterol. É verdade esse bilhete. Exatamente. É verdade esse bilhete. E aí cobram mais por causa disso, né? Gurias, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, assim, que é, por exemplo, beleza, a gente tem algumas alternativas no mercado, ela iniciou nesse mundo e tá pensando em ser vegetariana, ou ela já quer começar como vegana, daí tem algumas opções, daí a gente encontra, por exemplo, não usa manteiga, mas usa margarina, não usa isso, mas usa aquilo, só que não é bem assim, né? Tipo, não é uma coisa automaticamente, porque não tem esse ingrediente, não é esse produto, mas é esse outro, não é automático que dá pra usar uma coisa ou outra, é isso? Ou tipo, dá pra trocar tranquilo, porque tem toda uma questão de mercado, que nem a Carol, acho que fala bastante sobre isso, né, Carol? Que tem toda uma questão de mercado, toda uma questão de... A Cris trouxe um pouco sobre o uso em animais, ou tem algum derivado, ou dentro da cadeia de produção pode ter o uso abusivo de algum animal. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Sim. Existe muita falta de informação, principalmente na embalagem do produto. E eu tenho costume de ler a embalagem bem antes de eu começar a estudar nutrição. Eu sempre procurei ler os ingredientes para entender o que eu estava consumindo. Fiquei horrorizada quando passei a ler. Recomendo, leia a embalagem. Quando eu soube que, acho que era margarina ou manteiga, eu não lembro, tem soda cáustica, eu fiquei em choque. Assim, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, como assim soda cáustica? E eu vejo que existe uma confusão muito grande na embalagem. Tem gente até hoje que acha que creme vegetal não, que margarina é de origem vegetal, porque sempre vem escrito margarina vegetal. E o fato de estar escrito vegetal não significa que não tenha ingrediente de origem animal. E tem, né? Então, as substituições, principalmente aqui no Brasil, aonde a gente mora, é muito fácil fazer, né? Dependendo do que você quer consumir. Mas dá para baratear muito e deixar de comprar. E a gente acaba deixando de comprar muito produto e economiza. E às vezes até consegue comprar uma coisinha mais cara, saca? Um creme vegetal. Muito. O leite também tá um absurdo. Diminui bastante teu custo de vida. Sim. Ô, Cris, quer complementar? Quero. Eu acho que, assim, a primeira coisa que eu diria não vai no mercado, vai na feira. Vai na feira, não tem erro. Tu vai encontrar as leguminosas, tu vai encontrar cereais, tu vai encontrar frutas, tu vai encontrar vegetais, enfim. E as coisas da feira não precisam, em geral, de um rótulo para ler, o que já facilita muito a vida. Então, tu olha para alface, ela é só uma alface. Tu olha para o brócolis, ele é só um brócolis. Não tem nenhuma adição, nem uma confusão de coisas. Tá? Essa é a primeira dica que eu dou, assim. A xepa da feira é um negócio maravilhoso, que é bem na hora que eles estão perto de fechar, então as coisas ficam super mais baratinhas. Exato. E outra coisa também, né? Não só a questão de focar em ir na feira, em coisas locais, enfim, mas eu acho que a gente aprendeu muito, e isso obviamente é cultural, que a gente, se automaticamente para de consumir um alimento de origem animal, a gente precisa de um substituto específico daquilo. Então, por exemplo, eu não tomo leite de vaca, eu tenho que tomar leite de soja. Eu não como a manteiga de origem animal, eu tenho que comer a manteiga de origem vegetal.
Não existe, e isso eu trabalho muito com meus pacientes, não existe um alimento que é obrigatório. Não tem A gente nada, precisa, né? na verdade, encontrar alimentos que são fonte daquilo que a gente está buscando, né? Aí, claro que eu tento não cair muito no nutricionismo, que é aquela coisa de tirar a existência do alimento e tornar tudo nutriente. Ah, tu tá comendo cálcio, tu tá comendo proteína. Não, tu tá comendo um gergelim, que é uma fonte de proteína vegetal, que é uma fonte de cálcio vegetal, enfim. E, claro, e aí isso que a Carol falou também acho que ajuda muito, assim, bom, então feira, esquecer essa ideia de que a gente tem que substituir o produto de origem animal por algo de origem vegetal necessariamente, não é verdade isso. Não é verdade esse bilhete, literalmente. E terceiro, que eu acho que isso que a Carol trouxe que eu diria assim como um termo, que é ter autonomia na alimentação, e dentro disso ajuda bastante, não só a questão de informação, mas a gente ir para a cozinha. Então, assim, por que tu precisa consumir uma maionese da marca lá que nem é vegana, não vou citar, enfim, pra não fazer propaganda, mas enfim, de algumas marcas que se dizem veganas, mas não são. Se tu pode fazer uma receita que fica gostosa e é super barata, batendo cenoura cozida com cebolinha refogada e um azeite com sal. Tá? Eu sei que talvez não seja a mesma coisa, enfim, mas que é gostosa, que é nutritiva e é muito mais barata e tu não precisa colocar necessariamente uma maionese que está pronta. Então, eu vejo como isso, assim, né? Eu acho que a gente é um trabalho árduo, mas que a gente precisaria para que o vegetarianismo ficasse mais fácil, de fato acessível, repensar as coisas que a gente tem de informação sobre produtos de origem animal e substituições. E essas obrigatoriedades que tu falou, né? Como se fosse obrigatório, assim. Às vezes, sei lá, tu vai fazer um bolo. Ah, mas como é que eu vou fazer bolo sem leite? Dá pra fazer bolo com água e rola, gente, assim. eu faço bolo sem leite desde pequena. Exato, só que se tu... E aí tu vai falar com as pessoas, elas... Mas como? Tipo, como é que vai funcionar esse bolo? Tem como. Pois e às cresce, vezes... É uma coisa chamada fermento, amiga. E assim, às vezes a substituição não é, vai leite de soja, vai leite de não sei o que, vai água quente, uma maravilha. Então, às vezes é mais fácil do que a gente acha. Eu acho que as pessoas mais barato. têm um pouco, exato, é isso que eu ia chegar também, que eu até quero falar com vocês, assim, às vezes as pessoas têm um pouco de medo e receio do vegetarianismo/veganismo por conta do caos que foi instalado com as coisas, sabe? Tipo, vai ser muito mais cara a tua alimentação, porque tal coisa vegana no supermercado é tantos reais mais caro, e tu tem que substituir o leite pelo leite de amêndoas, que é 30 reais, 200 ml. Não, tu não tem que fazer essas substituições, isso que a Cris falou, né? E só queria que vocês falassem um pouquinho, assim, até eu adoro o nome do Instagram da Carol, que é logo eu, vegana pobre, então, assim, dá pra ser pobre e ser vegana não é caro, como é que funciona isso? Né? Então, acho que eu queria te ouvir um pouquinho falar sobre isso, Carol. Sobre essa, provavelmente um monte de pergunta pra ti relacionado a isso, né? Como? Tu é vegana e não é rica? Né? Eu tenho uma pergunta pra Cris antes. Cris, como que lida? Porque às vezes, eu olho pra cara da pessoa, eu fico tipo, olhando no fundo dos olhos, assim, respirando fundo, para não ser grossa, porque às vezes eu sou grossa naturalmente, porque eu sou uma pessoa muito direta, né? A pessoa olha pra minha cara e fala assim, mas ser vegana é ruim porque eu vou ter que cozinhar. Aí eu fico pensando, quem come carne senta na mesa, a comida cai do céu? Né? Porque, mas eu vou ter que cozinhar. Né, dá muito trabalho. Eu falei, gente, como assim você vive de marmitex? Queria ser rica pra ver. Veganismo é caro, mas a pessoa vive de marmitex, né? Como é que você lida com essas pessoas que falam assim, mas é mais difícil, mas não sei o quê? Porque, amiga, tá difícil. Bom, depende, né? Eu acho que assim, se a pessoa, ela compra já a sua comida com carne, e ela quer continuar sem cozinhar, eu digo, ok, vamos buscar juntos, né, juntas, opções de marmitas, de comidas enfim, prontas, que não tenha carne, que sejam vegetarianas, sejam veganas, tá? E que vai chegar na mesa pronto igual. Exato, se for o caso, eu sempre digo, se tu pode te dar este luxo e quer manter ele, beleza, não sou eu que vou me opor, tá tudo certo, vamos lá. Agora, se a pessoa, eu acho que tem uma questão muito assim de o que a pessoa tá buscando, né? Porque assim, quando a gente
percebe que a pessoa realmente, aquilo é uma coisa que faz sentido para ela, é importante para ela essa mudança na alimentação, seja por questões de meio ambiente, ética, enfim, o que motivou ela a buscar a alimentação vegetariana, ela vai dar um jeito. Isso eu percebo dos pacientes. Sim. Quem não está afim, não está afim. Acaba colocando aquela barreira. Mas ainda assim, se é o caso, a pessoa demonstra algum interesse e fala isso, mas é mais caro, eu vou ter que cozinhar, enfim... Eu tento pensar alternativas. Tá, tudo bem, de repente tu não sabe fazer feijão. Então talvez a gente vá tentar buscar ali a opção de tu mais vezes comer uma ervilha congelada que tu pode refogar na hora. Ou talvez fazer lentilha, que é mais rápido, não precisa, né, tanto tempo na panela de pressão. Ou às vezes nem precisa de uma panela de pressão. Então vamos pensar juntos temperos que tu usa para temperar a carne e agora tu pode passar pro teu feijão. Eu tento buscar alternativas com um paciente, enfim, né, para conseguir tornar aquele processo mais fácil. Nem sempre é mais fácil, né? Confesso. Mas tentar eu tento, tá? Então, eu sempre penso assim, o que essa pessoa tá conseguindo acessar e o quanto ela tá disposta a tentar novas coisas, né? Ou adaptar as coisas. Aí eu vou pelo fluxo do paciente. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, só isso que eu quero dizer. Respondeu. Quando eu assim, Carol, aí que tá. Eu não digo que as pessoas acham... Momento confissão, inclusive a minha semana. Parece que tá tudo bem. Não, por dentro eu tô assim, ó, batendo na pessoa, tá? Ou brigando com as pessoas. Mas eu sempre penso assim, tá, não, o que eu quero passar? Tá, respira fundo, tenta, me estresso, manda inbox pras amigas, mando. Mas no fundo eu tento, né, trazer aquilo que eu acredito, assim. Mas pode ser que eu estou me estressando em muitos momentos. Inclusive em discussões sobre carne, mas, né, enfim. Tinha uma pergunta que foi feita pra mim, que eu já esqueci, referente a como é ser vegana e pobre, porque o povo acha que eu sou rica, né? Isso, exatamente. Queria ser rica. Eu sempre tive muitas referências de veganismo ao longo dos anos de pessoas classe média alta, né? As pessoas que estão em alta dentro do movimento vegano são pessoas classe média alta porque elas têm condição de estar em alta, né? Enfim. E aí eu atualmente eu consigo ver um crescimento de páginas de pessoas que me inspiram, que já são pessoas periféricas, pessoas pretas, também acho isso legal. O veganismo, em grande maioria, ele é do público feminino. Mas se você pensar em influenciadores digitais veganos, a gente só lembra de homem branco. Nada contra homens brancos, não me julguem, tá? Mas eu estou falando na questão do privilégio, na questão da representatividade. Quando eu via mulheres, eram mulheres brancas, magras, classe média alta. E eu olhava aquilo e falei, gente, aí vou ver uma receita. Aí já começa. Para essa receita, você vai precisar de 4 tâmaras. Já fechei o vídeo, né? Porque o negócio da tâmara é um pouco caro. Não tá dentro do meu... mas você pode substituir o açúcar. Amor, por que tu não botou açúcar no negócio? Né? Vou fazer um negócio mais simples, enfim. E isso afasta muito. É aquilo que foi dito na questão do veganismo ser visto como caro. Eu, Carol, vamos supor que no mundo que eu não seja vegana. Eu chego num restaurante e a opção vegana é sempre mais caro. Aí eu vou no mercado, o leite vegetal é sempre mais caro. A carne vegetal ela é mais cara, enfim. E aí a visão que eu tenho do movimento é que veganismo é caro, porque é isso que a Cris falou. Que a gente acha que tem que parar de comer carne e vai comer carne vegetal, parar de consumir derivado, enfim. E eu não me sentia muito representada, né? E aí eu decidi criar um Instagram por volta de 2017. Tanto que essa conta nem é a conta original, porque eu fui hackeada, viu? Fui hackeada, roubaram minha conta. Eu vi. Ódio, sinto ódio até hoje. Sério, ameaçaram. Nossa, gente, foi mó baixaria. Ameaçaram, pediram dinheiro pra devolver. Eu não tinha dinheiro, mas se eu tivesse também não tinha pago, não. Mas tudo bem. Se eu tivesse, eu teria pago? Não. Eu ainda falei pro cara, pode ficar, eu faço outra. Com raiva, né, com ódio, perdi muita informação boa, mas enfim. E aí, quando eu falo que eu sou vegana periférica, tem muita gente que acha que é por like, tem gente que acha que eu não sou uma mulher periférica, que eu falo que eu sou periférica pra ganhar seguidores. Aí eu queria mentir, que eu queria ser rica, fingir que eu sou pobre pra ganhar seguidor, que na verdade seria o contrário, né, mas tudo bem.
E aí, muita gente começou em contrapartida, muita gente começou a se sentir representada. Porque falou, poxa, eu acabei de vir do Instagram de fulano, que eu não vou citar nomes, e eu vi os pratos, eu falei, gente, como é que eu vou ser vegana desse jeito? Eu não tenho dinheiro pra comprar pitaia. Eu nem sabia o que era pitaia até uns tempos atrás, né? Enfim. E aí eu chego no seu Instagram, eu abro, ele tá lá, um prato de 2 feijão, salada e batata frita, que foi exatamente o que eu comi ontem, porque eu não tenho dinheiro pra comer carne. E aí... é mais ou menos isso, lidar com as pessoas achando que eu fingi ser pobre, que eu queria fingir ser pobre. Na verdade, eu queria ser rico e fingir que ser pobre. Ia ser tão bom. E em contrapartida, muita gente se sentindo representada. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, é isso aí. É essa coisa de que acham que é impossível ser vegano e não ter muita grana, assim, mas não é impossível, né? Eu ia perguntar, acho que daqui a pouco tu até pode emendar, Carol, porque acho que tem a ver, assim, com essa questão econômica mesmo, porque eu ia perguntar para vocês sobre o ponto de vista que vocês têm, porque eu percebo muito que a indústria, ela empurra muito alimento industrializado como uma opção vegana, né? Aquilo que vocês tinham comentado logo no início do programa, assim, que existe uma grande gama de opções que são uma alternativa, entre aspas, vegetariana e vegana, mas é mais um produto que está sendo vendido como um lifestyle caríssimo que talvez a pessoa podia comer, sei lá, uma fruta e não tá comendo aquilo, né? Mas um pouco, tem outras questões que são um pouco mais profundas, assim, que é como, por exemplo, o escoamento de soja, sabe? Que é uma coisa que eu fico muito reticente quando eu atendo alguém, tipo, de ficar indicando soja, porque a gente sabe que a soja, ela é transgênica, ela vai muito, excessivamente agrotóxico, e às vezes as pessoas acham, ou quando começam a iniciar o vegetarianismo, o veganismo, eu tenho que comer soja, porque existe esse conceito muito clássico de que uma proteína vegetal é soja. Não enxerga um arroz com feijão, que nem a Cris falou, uma outra leguminosa, como um exemplo positivo e usual, comum de soja, de proteína, desculpa. E daí eu vejo que a indústria enxerga bastante isso, assim, da soja, empurrar soja, daí tem leite de soja, daí tem isso de soja, daí tem o farelo de soja, daí tem não sei o que, soja. E daí nem sempre é uma opção barata, sendo que é um subproduto às vezes, né? A soja que tem no mercado, assim. E qual o ponto de vista que vocês têm sobre esse aspecto, assim, de subprodutos que são às vezes empurrados junto com essa mecânica de mercantil mais cara, assim. A Carol já deu, na verdade, um pouquinho, né, do ponto de vista dela, mas pode continuar daqui a pouco, daí depois a Cris fala alguma coisa sobre isso que ela acha. Eu acho que eu vou deixar a Cris responder essa, mas eu tenho um adendo a ser feito, né? As empresas e os influenciadores digitais influenciam as pessoas, influenciadores influenciando as pessoas a consumir. Eu vejo muito a venda desse tipo de produto, né? Eu deixei de seguir muitos perfis porque eu vi as pessoas indicando esse tipo de produto como na entrelinha, né? Para ser vegano você precisa consumir carne vegetal de fulano. Para ser vegano você precisa consumir esse leite, porque esse leite ele é fonte de B12. Aí eu fui olhar a fonte de B12, de fato ele era. O leite, R$30. 60 cápsulas de B12 que você pode suplementar diariamente, R$30. Aí eu pensei, putz, o que é mais caro, né? Mas, na verdade, o cara indica aquele produto como se fosse, meu Deus, para ser vegano eu preciso disso. E as pessoas que estão chegando agora, elas acabam sendo ludibriadas. Eu lembro que antes, há uns anos atrás, tudo era base de soja, linguiça, leite, etc. Hoje tem mudado um pouco, mas o que você falou é muito real. Às vezes eu vejo alguns pratos de picadinho, vamos supor, picadinho de carne vegetal, que é com soja, e aí eu vejo o preço, R$40, porque é vegano. E aí arroz, feijão, o picadinho da carne com batata. Hoje eu entendo que as coisas estão caras, o arroz, o feijão tá caro. Eu consigo entender, ter essa noção. Mas é isso que você falou, as pessoas empurram isso como se fosse uma opção, mas a parte nutricional eu vou deixar pra Cris. Eu diria que é assim. Mesma coisa que eu tinha comentado antes, assim, não existe alimento obrigatório, mas vamos pensar a soja como algo que, sim, é uma proteína que é barata, é uma fonte de cálcio que é barata, ajuda a facilitar muito o processo de fazer pratos, né, enfim, semelhantes à carne, se for objetivo. Então, ela é um ótimo alimento, excelente alimento, na verdade. Só que a grande questão é que, assim, isso que o Pablo falou, né? A maior parte da soja que é produzida no Brasil, primeiro, ela não é orgânica e ela não é da agricultura familiar. Ela é uma monocultura
que é feita justamente para, em grande parte, ser fornecida para alimentação animal, ou seja, produção de carne, né? E a outra parte ela vai ser exportada, que também vai em grande parte para a produção de animais que vão para abate, tá? E aí o que me preocupa é o seguinte: tá, a gente tem opções de soja que são da agricultura familiar, orgânicas, enfim, mas como eu falei, não é grande parte. E eu tenho minhas dúvidas, e agora realmente é uma dúvida, tá? Eu vou dividir com vocês de o quanto daqui a pouco a gente não tá dando um tiro no pé no veganismo quando a gente consome um alimento que vem com uma soja que é essa soja transgênica. Por quê? Porque essa soja, ok, ela tá ali numa versão vegana, digamos assim, mas não é uma soja que impediu, né? É uma soja que também cooperou para o desmatamento da Amazônia, para o aumento de queimadas, querendo ou não, para a alimentação de um animal para abate. Então, eu fico muito reticente nesse sentido, assim, né? De falar que soja é ok, porque tem toda essa questão por trás. E também porque eu não sei dizer se daqui a pouco essa soja ela não tirou a área de produção de um indígena, de um quilombola, de uma família local. Eu não sei, entendeu? Mas é bem provável que sim, se ela não for essa soja que foi plantada por uma família, que foi plantada na sua versão orgânica. Tá? Então acho que a soja ela tem as suas polêmicas e por muitos motivos. Faz sentido pra vocês isso? Completamente. Sim, eu ia comentar que assim, eu posso talvez ser hipócrita no sentido de que eu não sou vegana, então eu continuo consumindo, por exemplo, queijo mussarela do supermercado, entendeu? Então eu tô contribuindo pra muitas coisas aí, mas por eu ser do lado ambiental, no sentido dos orgânicos e transgênicos, eu entendo super o que tu tá dizendo e eu já repensei muito sobre isso. Então, por exemplo, tudo bem, eu sou uma ovo-lacto vegetariana, mas eu não consumo nada de soja, por exemplo, por essas questões ambientais. Enfim, eu acho que faz super sentido e a gente tá trazendo esse monte de coisa também porque é importante a gente ver tudo que tá por volta, né? E às vezes, não vou conseguir fazer essa mudança na minha vida, é muita coisa pra pensar. Realmente, é muita coisa pra pensar, é muita coisa envolvida, a gente faz o que a gente consegue. O importante, eu acho, é a gente ter mais consciência do que tá acontecendo, assim. Eu acho que a gente saber o que tá acontecendo, sabe? O ruim é quando a gente é enganado pela indústria, pelas empresas, pelos industrializados, pelos produtos de pacotinho, principalmente para as pessoas que não têm esse conhecimento. A gente talvez esteja num lugar de fala privilegiado por ter tido a oportunidade de estudar e ir atrás desse conteúdo, enfim, né? Tem essa questão também, assim, de que a gente fala, mas pelo amor de Deus, como é que não sabe isso? Mas é porque não sabe mesmo, nunca pensou sobre aquilo, nunca teve um momento pra refletir sobre aquilo, entendeu? A vida não é essa, a vivência não é essa, e aí a gente não pode achar que todo mundo tem que ter o mesmo conhecimento que a gente tem, né? Acho que isso é importante também. Eu queria até deixar isso claro, né, que a ideia, eu acredito que o podcast não é meu, mas a ideia do podcast, em momento algum, é enfiar o veganismo, o vegetarianismo ou ovo-lacto vegetarianismo goela abaixo de ninguém. A ideia é passar a informação, até porque o veganismo é assim. A galera acha que a gente quer veganizar todo mundo. Sim. Sim. Mas o que eu faço? Eu passo a informação. O que você vai fazer com essa informação é já um problema seu, porque ser vegano ou vegetariano ou ovo-lacto é uma questão de escolha. Ninguém é obrigado, ninguém obriga nada. Então a ideia é passar a informação, é nutrir vocês de informação sobre o assunto. Falou tudo. É isso mesmo, Carol. Assim, o nosso jargão de entrada é alimentação no contexto da vida contemporânea. E tem várias coisas sobre cultura alimentar e alimentação que a gente trata e, querendo ou não, vegetarianismo, veganismo e outros hábitos e práticas alimentares, outras condutas alimentares são a cultura alimentar das pessoas, fazem parte. Eu acho que isso eu percebo muito nitidamente. Às vezes o vegetariano ou a pessoa que é vegana, ela é olhada como se ela fosse a parte
da cultura alimentar das pessoas. Nossa, eu vou receber uma pessoa que não come carne aqui em casa. Socorro. Porque não é um ET, sabe? A maior parte das pessoas não come carne todo dia, porque tem que pensar que tu vai ter que fazer um prato muito elaborado, tem que fazer uma coisa muito alienígena, porque aquele indivíduo de luz está chegando na tua casa. E que vai pregar a palavra do veganismo para toda a família. Digel vegan. Amém. Não, é muito engraçado isso, porque eu já passei por algumas situações, né? De chegar assim no horário do almoço sem perceber, sabe? Sim, eu jogo a culpa para o signo, eu sou de touro. E aí eu chego na casa da pessoa e presta atenção, o almoço era arroz, feijão, batata frita, uns pedaços de bife que não dava para todo mundo, que tinha que cortar no meio porque carne é caro, e uma saladinha de alface. Aí eu cheguei e sentei na mesa, pessoal, você quer almoçar? Eu, claro, que eu quero, né? Já tô aqui, fazer o quê? Que triste, né? 10 de 10. Né? Mas eu não tenho nada vegano para te oferecer. Aí eu olhei bem no fundo dos olhos dessa pessoa, que eu já tinha um grau de intimidade muito grande. Eu falei assim, meu anjo, se eu tirar a carne daqui, sobra o quê? Ela, sobra o arroz. Arroz é carne? Ela, não. Feijão é carne? Ela, não. Eu fiz com alho e óleo. A batata frita é carne? É carne? Ela, não. É vegetal. E a salada? É. Ela falou assim, não, 90% da minha comida é vegana. Eu falei, sim. As pessoas, elas não têm autonomia alimentar, elas não conseguem associar o que ela está comendo, é muito bizarro isso. E aí, relacionado com isso, eu queria trazer uma coisa, por exemplo, que a gente falou agora, né? Conhecimento a gente vai o tempo todo adquirindo, e quem vive o veganismo vive uma questão de estilo de vida também, não só de restrição alimentar. E aí tem sempre umas coisas, tipo, que eu não sabia, que foi surgindo. Isso eu já sabia, mas, por exemplo, tem muita gente que se esquece que, por exemplo, mel é de origem animal, então o vegano não consome mel. Isso é uma coisa que as pessoas esquecem porque não é aquela coisa óbvia da carne, né? Então isso é uma das coisas. Mas, por exemplo, eu vi uma notícia, isso mais recente até, que derivados de animais são utilizados na produção de vinhos. Isso eu não tinha informação. Então eu fui pesquisar. E aí eu descobri que eles usam, no processo de clarificação do vinho, todo um negócio, que a gente não vai entrar em detalhes, eles usam escama de peixe, entre outras coisas, né? Gente, e eu sério? não tinha ideia. E eu não tinha ideia dessa informação. Que loucura! Exato. Eu acho ovo, escama ou ovos, alguma coisa assim. Eu fiz um post sobre isso. Continua. Então é isso, tipo, a pessoa vai ver vinho, eu ia dizer, vinho tá tudo bem, porque vinho é uva e tal, mas não, o processo dele envolve a coisa de origem animal, então é muito louco, pra quem vive o veganismo, tu tem que pesquisar muito, né? Porque daqui a pouco tu tá sendo enganado. Tem um alimento que eu consumia muito quando eu era ovolacta, vegetariana, lacradora, achava que estava arrasando. E muita gente, e até hoje eu olho no fundo dos olhos da pessoa e falo, isso não é vegano, que é a gelatina. Porque você compra a gelatina vegetal. Aí a pessoa, juro pra você que buga muitas pessoas quando você fala que a gelatina é de origem animal. E quando a pessoa descobre o que tem na gelatina, ela fica, mentira. É bizarro, né? Bom, fala aí pro pessoal que tá ouvindo, o que vem a gelatina? Se eu não me engano, são ossos, né? Que é feito com tutano, alguma coisa assim. Exato. Isso. Ossos de cartilagem e tudo mais. Então nem sempre é óbvio, né? Basicamente isso que eu queria trazer, assim. Nem sempre é óbvio. Às vezes a gente nem sabe, mas no processo de um produto passa alguma coisa de origem animal ali que só pesquisando bastante, a indústria não vai falar sobre isso, a gente tem que ir atrás da informação, né? Mas eu acho que isso do que a Thay falou, assim, se tu só não quer consumir um alimento que não tenha algo de origem animal, eu até acho que, de forma geral, tem sido mais fácil. Eu acho que a grande questão é o além dos ingredientes que estão ali, tá? Defendo que aqui no Rio Grande do Sul, amém, nós temos várias vinícolas que não usam mais nada de origem animal. Que ótimo. Então aí nós temos ótimas opções de vinho, inclusive. Tá? A Carol, quando vier pra cá, já sabe. Mais dicas no box. Carol. Tem vários vinhos maravilhosos, fumantes. E é incrível, porque assim, a Serra Gaúcha, ela tem muito uma cultura de carnes, enfim, né? Bem salame, coisa queijo. Do sul, assim, né? Aquela representação do gaúcho e tal. Então, é um grande avanço, considero. Mas por quê, tá? Porque muitas vezes, vamos pensar assim, tu vai olhar um chocolate, tá? Inclusive, eu tava fazendo uma postagem há pouco tempo sobre isso.
que não é uma novidade, mas talvez seja para quem está escutando, eu vou contar. Se tu for olhar um chocolate, a maioria dos 50% cacau, eles não têm nada de origem animal, né? Eles são cacau, açúcar, enfim, tem alguma gordura, tem lectina de soja, enfim, mas tu olha ali e poderia dizer, tá, é vegano. Só que tem empresas que compram de fazendas de cacau que usam burro para fazer o carregamento dos sacos de cacau. Ou seja, existe uma exploração animal por trás disso. Então, assim, e fora a questão também do trabalho escravo infantil, tá? Que é bem comum nas marcas grandes, tipo Nestlé, Cargill, enfim. Então, eu acho que a questão do nicho de mercado, né, ou do veganismo se tornar um nicho de mercado, ele é legal, por um lado, porque sim, as pessoas podem comer uma carne do futuro, mas por um outro lado também engana muita gente, porque muitas empresas estão interessadas em lucrar com isso, então tem sido mais fácil encontrar opções vegetarianas estritas, eu diria, mas talvez opções veganas, de fato, a coisa é mais difícil, porque tem que mandar e-mail para a marca, tem que ficar atrás do SAC, né, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, verificar as referências, enfim. E tem sido cada vez mais chato fazer isso, no sentido de que dá trabalho, as marcas estão mais ligadas, às vezes mentem ou omitem algumas coisas, então tem que sempre ficar de olho na indústria, infelizmente. Eu tenho um adendo a fazer, Cris, que a ACT faz um trabalho bem importante sobre a questão de rotulagem, né? Que é basicamente defender que o consumidor tenha acesso às informações dos alimentos. A gente está tendo, de uns tempos para cá, um projeto de lei que tenta viabilizar com mais clareza para a população o que ela está comendo naquele alimento, naquele produto alimentar. E ela, junto com a Aliança pela Alimentação Saudável, eles têm feito vários projetos para tentar estimular que as pessoas saibam que está tendo esse projeto de lei para que tenha peso e ele seja aprovado. E isso é uma das coisas que demonstra, né? Porque, por exemplo, eu fiquei abismado quando descobri que ia produtos animais em vinho. Nunca imaginei, que nem a Thay falou, é uva, né? É um exemplo. Ou que nem a Cris falou, exploração humana. O ser humano também é um animal, né, gente? A gente, em primeira instância, não deveria estar incentivando, comprando produtos de pessoas que utilizam mão de obra escrava, mão de obra infantil, qualquer coisa parecida com isso. Mas até a gente descobrir, né, quais são essas exatamente, né? Na verdade, tá muito mais escancarado. As pessoas, elas não ligam mesmo. Não é não de saber, é não ligar. E isso é muito real, porque eu já vi gente falar, eu não ligo. Infelizmente. Antes da gente entrar nas polêmicas, gurias, que eu ainda quero tratar, assim, mais pra gente dar nossa opinião mesmo, eu queria, até a Cris, que tá em atendimento aí, deve receber muito isso, mas pros ouvintes, eu vou perguntar como se eu não soubesse, tá? Quais são os nutrientes em questão de exame de saúde que eu preciso cuidar quando eu me torno vegetariano/vegano? Primeiramente, B12, tá? Vitamina B12. Vitamina B12, tá? Então, assim, como é que a gente chega na vitamina B12? Ela é de origem bacteriana, mas os animais também são suplementados, porque eles também precisam dessa vitamina B12. Então, quando a pessoa consome ovo, leite, queijo, ou até a carne, se for o caso, né? E o animal foi suplementado com B12, a gente vai lá e vai acabar consumindo isso. Eu sempre chamo a atenção de pessoas que consomem derivados, porque às vezes a pessoa consome derivado, mas não o suficiente para manter a sua taxa de B12. Então, não dá para dizer que B12 é uma coisa só de vegano. Para os veganos, tem que suplementar a vitamina B12, sim, tá? Porque é a forma mais segura, porque é mais barato, no fim das contas, como a Carol falou, e também porque, de forma geral, o Brasil tem poucos alimentos que são adicionados com vitamina B12 e talvez não sejam tão acessíveis assim em termos econômicos. Então, acho mais fácil fazer a suplementação, tá? Individualizada, e deveria ser feito conforme os exames de sangue. Então, esse é o primeiro. Significa que pessoas que consomem carne não têm deficiência? Não, não significa. Pode ter alteração de absorção, por motivos de cirurgia, medicação, doença de absorção intestinal por si só, enfim. Então, todo mundo deveria ver B12, tá? Mas os vegetarianos acabam sendo mais visados, porque a gente sabe que a alimentação acaba tendo uma redução ou total, né, uma ausência da B12, tá? Então, esse é o primeiro.
Vitamina D, não porque é uma questão só de vegetarianos, mas porque nós cada vez estamos nos expondo menos ao sol, estamos num período de pandemia, aqui no sul a gente acabou de sair do inverno, então a gente aumentou muito o risco e aumentou muito a prevalência de deficiência de vitamina D, que tem a ver com a questão de saúde óssea, com a questão de imunidade, que a gente não aguenta mais falar dela, então a gente tem vários motivos pelos quais pensar na vitamina D. E o terceiro, e não menos importante, em especial para pessoas que menstruam, a gente tem que ficar sempre de olho no ferro, tá? Então, consumir leguminosas é muito importante, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, e consumir uma fonte de vitamina C durante ou logo em seguida. Então, uma laranjinha, uma bergamota, ou tomar um suco de limão, comer um kiwi, enfim, se tiver acesso é importante consumir essa vitamina C para aumentar a absorção de ferro. Então tem que ficar de olho na alimentação. Ou tangerina aí. É isso que eu ia perguntar o que é bergamota. Gente, pelo amor de Deus, traduz, o que é isso? E eu ia chegar lá, eu juro. As bergas são as tangerinas, as mexerica. Isso, então esses três eu acho que são os principais, assim, que a gente mais vê, tá, na população vegetariana mundial, é a vitamina B12, é o ferro e a vitamina D. Ninguém nunca morreu por falta de proteína, não encontrei ninguém ainda. Às vezes a pessoa tem um consumo baixo de proteína, tem, em relação ao que deveria consumir, né, enfim, sim. Mas de forma geral, isso não prejudica ninguém, tá? Talvez acabe aí cooperando com um processo de redução da massa muscular, talvez te prejudique em questão de fazer exercício físico, não recuperar tão bem, enfim, mas a proteína é a última coisa que vai aparecer de problema de saúde. Esses três que eu comentei são os mais prováveis de aparecerem, inclusive, nos exames de sangue. E 2 adendos, né? A proteína não tá só no animal, isso é importante, tem proteína vegetal, que a gente já falou aqui, então não se apavorem. E um adendo só que a Cris comentou já, na verdade. Eu chamei essa conversa porque, assim, eu sou nutricionista, eu já era nutricionista quando eu me tornei vegetariana. E eu faço exame de sangue anualmente. Quando eu não era vegetariana, nunca me pediram B12. E eu também nunca pedi. Por, sei lá, esqueci, vivi a minha vida e esqueci. Quando eu me tornei vegetariana e eu falei isso pra minha ginecologista, que é quem me solicita os exames, ela falou, tu te tornou vegetariana, vamos pedir a B12 então. E aí ela pediu, e isso fazia, assim, 2 meses que eu me tornei vegetariana, tá? Não é o suficiente pra minha B12 ter caído. E aí eu fui fazer o exame e minha B12 era muito baixa, pros níveis adequados. E como eu falei, eu comia carne normalmente, assim, né, quantidades ok, e eu continuo consumindo ovo, leite e derivados. E aí eu me toquei uma coisa, né, provavelmente pode ter muitas pessoas que são consumidoras de carne e que têm a B12 baixa e que não é solicitado o exame pelo médico porque não parece ter essa necessidade. Mas como a Cris já falou, qualquer pessoa pode ter deficiência de B12, não importa se ela come carne ou não, por conta de doenças que se relacionam com o processo da B12 no corpo. Então eu descobri essa minha baixíssima B12 pelo fato de ter me tornado vegetariana e a gineco ter pedido. Se eu não pedisse, talvez eu fosse ficar com a B12 baixa e viver minha vida e ter efeitos, sintomas disso e não saber que era por conta disso. Então hoje eu sempre falo para as pessoas, tu vai no médico, pede para pedir B12, mesmo que tu consuma carne. Porque é muito importante. Eu tive que fazer uma suplementação inicial mais cara, porque eu precisava subir muito a minha B12, e aí foi um pouquinho mais caro. E aí agora eu já consegui subir ela e agora eu tô gastando menos, gastando ok o valor, para manter a minha B12 no lugar. Mas peçam B12, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, peçam B12 nos próximos exames para ver se vocês estão bem em relação a isso. Sim. Cris, eu discordo de algo que você disse, né? Que você falou que as pessoas não morrem por causa de proteína. Afinal, o primo, do irmão, do tio, do filho, do cunhado, do meu vizinho, quase morreu, porque ele foi vegano 2 dias. Eu fui parar na UTI. Não acredito. Não, a gente ouve isso, não, é brincadeira. Mas é sempre assim, a pessoa sempre conhece o primo, do irmão, do cunhado, do sobrinho, de alguém que foi vegano durante 1 hora e quase morreu. Nossa. Sempre essa desculpa. Eu preciso de carne, eu não consigo viver sem. Eu sou Nossa, eu fiquei um dia sem comer carne. Eu passei muito mal, cara. E eu quase morri. E é tipo isso, olhando pra cara. Assim, isso tem vários, né? Infelizmente. Lembrando que temos vários atletas veganos, então,
Tivemos o homem mais forte do mundo, né? Eu não lembro o nome dele, acho que é de 2018, ele é vegano. É o Patrick ele é muito forte. da Alemanha. Esse. Ele é o strongest ele é muito da Alemanha forte. e ele é super, ultra, mega ativista do veganismo, enfim, né? Sim. E ele é realmente um exemplo de que dá pra fazer um esforcinho, né? Dá pra fazer uma forcinha. Dá sim. Dá pra carregar uns pesos, umas coisas. Não temos só fisiculturistas, tá, meu bem? Temos pessoas com força. Que a galera fala assim, mas define, mas não dá força. Tá aí o Patrick vai esfregar na tua cara que dá. Dá, tranquilamente. O conceito de força das pessoas, ele é muito subjetivo, assim como o conceito de alimentação saudável, sabe? Enfim. Sim. Tá, eu posso ir pras polêmicas? Alguém quer comentar? Eu achei que a gente até tava fazendo polêmica, mas... Então, peraí, essa não era... Não, como assim, chocada? Não, a gente já falou de polêmicas, mas é que assim, são coisas que estão acontecendo nesse mundo que, na verdade, não é que são polêmicas, mas eu quero ouvir a opinião de vocês mesmo, assim, sabe? Tipo, não gosto, sou contra, não sou contra, tá? Bem, assim, tranquilo. Mas são coisas que eu me questiono e até eu preciso ouvir pessoas veganas pra saber, assim, me posicionar um pouquinho melhor sobre esses assuntos, sabe? Eu tenho minha opinião própria e a gente vai criando opiniões mais qualificadas. Por exemplo, o que vocês acham dessa onda que tá vindo agora? Eu acho que talvez São Paulo tenha mais, mas já chegou em Porto Alegre, em capitais, enfim, que são os açougues veganos. Meu Qual Deus. é a opinião de você sobre açougues veganos? Eu quero ouvir uma por vez. Não se chama fruteira? Eu tenho umas opiniões bem legais aí, assim, tipo... Pelo que eu saiba, eu vi essa galera defendendo o presidente de algumas formas, assim, nas redes sociais, né? E isso me incomodou bastante. Eu me incomodo um pouco, não pelo nome, tá? Mas eu me incomodo porque a pessoa fala, olha que legal, um açougue vegano, vou ir lá. Aí a pessoa entra, ela sai sem um rim, sem um fígado, de tão caro que é. Então, é muito elitista. Eu lembro da fala da Cris, que ela falou que é muito complicada, essa questão não é só alimentação, a questão de produto, de ter que entrar em contato com o saque, de ter que a empresa mente. E mente mesmo, tá, gente? Na cara dura, assim, tipo, olhando nos seus olhos, falando que não está mentindo. Mas, em contrapartida, a gente tem muito produto vegano. Muitas empresas veganas com produtos acessíveis que não têm a visibilidade que essas grandes empresas têm, porque eles têm capital para fazer divulgação. Eu sou completamente contra. A Cris, ela falou uma coisa que eu até discordo, que ela falou assim, que acha interessante existir esse tipo de produto para que as pessoas tenham acesso, mas a gente tem que lembrar que a gente tem aproximadamente 80%, 90% da população é pobre. A gente tem pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil. Então, eu, como uma mulher periférica, eu tenho um olhar periférico, então eu vejo isso como algo inacessível. Ele mais afasta as pessoas do movimento do que atrai. Porque esses produtos, eles são direcionados para a elite, isso é óbvio, tá na cara, né? É só olhar o preço que todo mundo entende. Então, eu, como uma mulher periférica, que olho da periferia, eu não vejo vantagem nenhuma nesse tipo de produto. E eu sei que tem pequenos produtores que fazem a mesma coisa com preços mais acessíveis que não têm esse tipo de visibilidade. E a prova viva eu vejo vários estabelecimentos aí, fast foods, né? Com opções vegetarianas, agora implantando opções veganas, enquanto os pequenos produtores, a galera vegana que trabalha com veganismo, está fechando as portas e tendo que trabalhar terceirizado porque não tem incentivo. Então, eu acredito que se a gente juntasse essas forças e incentivasse o comércio local, seria muito mais útil para o movimento, para os animais e para o meio vegano, porque a gente atrair as pessoas com questão de sabor e preço, do que incentivar esse tipo de empresa que faz na cara que faz por lucro, assim. Então, eu, particularmente, Carol, sou completamente contra esse tipo, não pelo nome, mas sim pela questão da elitização do veganismo. Eu acredito que o veganismo, para esse tipo de pessoa, ainda é um nicho de mercado, e não uma causa ética e moral, enfim. Eu realmente ia perguntar o que é açougue vegano, porque eu falei um troço, a Thay achou que era piada. Eu falei que pra mim era, sei lá, o hortifruti. Não, tá, então, contexto pra quem estabelecimento. É uma empresa, são empresas que estão surgindo, tem um em Porto Alegre, eu acho, também não me informei muito, mas Pablo, ele é um local, tem o bar, tem a fruteira e tem o açougue vegano. Tu vai até lá e aí tu compra uma diversidade de carnes veganas, então
coisas que imitam carne, porém são veganas. E aí tem salsicha, linguiça, carne, hambúrguer, aqueles bolinho, base plant, coxinha. não sei o que, biriri, aí tem vários tipo tipos. isso. Exatamente. Aí tem queijo, tudo que você puder encontrar, você vai encontrar lá, saca? Pablo, bota açougue vegano no Google e dá uma olhadinha nas imagens, tu vai ver Beleza, a vou forma olhar, que a coisa se torna, tá? Por isso que a gente tá opinando. E agora vamos ouvir a Cris, então, com a opinião dela sobre o açougue. Tá. Eu não tenho nada contra nomes que até falar, estrogonofe, não sei o que lá, churrasco, não sei o que lá, açougue, não sei o que. Enfim, eu entendo. É um lado comercial, é um lado talvez culinário, enfim, para relembrar o prato, mas isso não é um problema para mim. Sim, eu já tive briga, quer dizer, nunca briguei com ninguém por causa disso, mas já escutei opiniões, por que vocês veganos chamam como se fosse carne, blá blá. Eu disse, gente, é só um nome. Tipo, o nome do meu cachorro é Carlos Alberto. Tu não vai me impedir de chamar minha comida de carne. Gente, eu tenho o Roberto Carlos bolinho. e o Rafael. Ai, maravilhosa. Ai, olha só, isso que é nome de cachorro, né? Bolinha, totó, mas tá aqui. Outro podcast esse, né? Então, assim, o que eu acho, tá? O que eu ia comentar sobre o que a Carol falou e discordou de mim? Eu vou fazer um adendo na minha opinião, não sei se vai melhorar ou não, mas que eu quero deixar claro que eu não acho que esse tipo de opção, digamos assim, ele necessariamente prejudica o movimento, tá? Eu entendo que tem um lado que as pessoas querem ganhar dinheiro, enfim, tá, ok. O que eu acho, na verdade, sobre isso é que a gente não tem que normalizar no sentido de que, eu automaticamente sou vegano, então eu preciso consumir coisas que estão num açougue vegano. Não, eu acho que o veganismo ele tem que ser necessariamente baseado em coisas que as pessoas como um todo podem consumir. Por isso que eu falei, não vai no mercado, vai na feira. Né? Então, assim, se a pessoa pode dar ao luxo e quer consumir, ok, não sou eu que vou impedir, entende? Mas eu também não sou uma pessoa que necessariamente consome esse tipo de coisa. Eu muito menos indico isso para os meus pacientes, né? Porque eu acredito muito que a nutrição ela tem que trabalhar com aquilo que é a base, que é o alimento acessível, que é arroz, feijão, salada, fruta, e é isso aí. E aí, se tu puder, quiser, enfim, consumir coisas desse tipo, consome. Porque eu sinceramente acho que isso não vai deixar de existir. Porque é uma lógica capitalista, infelizmente. Também não concordo com isso. Mas sei que talvez eu não esteja viva para ver algo diferente disso. Mas enfim, eu também tenho muito isso que, eu não sei se foi isso que a Carol disse, mas me corrija se eu estiver errada. Eu não gosto de apoiar pessoas que apoiam ideias que eu não concordo, mesmo que elas sejam veganas, tá? Então, por exemplo, eu não consumiria de um açougue vegano que eu sei que a pessoa defende o presidente. Inclusive, eu já deixei de consumir em lugares em Porto Alegre por causa disso, porque você não, sabe? Tu a Carol, tá defendendo... falou, qualquer coisa pode cortar. Não vamos cortar, não. A gente tá super a favor a esse pensamento. Tem tudo a ver isso que vocês estão falando em relação ao presidente. Eu sou vegana, sou contra a exploração animal e tal, mas assim, gente, o que o presidente mais faz é explorar animais e defender isso. Então, assim, pra mim é uma coisa que, não sei, ligado, não entendo, eu realmente não entendo, tá? Eu não consigo chegar num pensamento e concordar com a pessoa ou entender o pensamento, então, enfim. Então é isso, assim, eu não sou Cris, contra, eu só quero dizer assim, que eu entendo a sua fala, viu? Eu não quis dizer algo do gênero, que esse produto ele tem que ser direcionado para elite, não para periferia. E é exatamente o que você faz. Sim. Eu quero muito indicar muito o seu trabalho pra galera que me segue, porque eu acho a sua fala muito coerente. Ai, maravilhosa. Assim, eu realmente admiro muito o teu trabalho, tá, Carol? E eu não levei a mal. Eu só acho importante eu fazer esse adendo. E a própria questão... Não, porque assim, eu acho que é importante falar isso, porque não só a gente tá tendo esse link capitalista do veganismo como um nicho, mas dentro da própria nutrição, com veganismo ou não, infelizmente, a gente tem coisas que não favorecem a acessibilidade da alimentação saudável, aí eu tô falando com ou sem carne, para a população como um todo. E eu acho isso, assim, um crime. Que, isso tem várias outras polêmicas. Enfim, então, assim, quando eu vejo uma pessoa que é vegana ou não me interessa daí, falando para fazer um bolo com farinha de amêndoas, eu tenho vontade de chorar, sinceramente. Eu penso assim, gente, por quê?
Me dá uma boa justificativa se tu não tem uma intolerância, se tu não tá trabalhando com uma pessoa assim, sabe? Então, por isso que eu acho que é importante fazer esse adendo, assim, né? Eu acho que, infelizmente, o capitalismo ainda vai... Eu não gostaria, mas ele vai existir aí por uns bons anos, né? E eu entendo que vai ter gente que vai querer lucrar no açougue vegano, enfim, etc. Mas acho que a gente tem que ter, eu pelo menos teria cuidado na hora de fazer a referência, pra, tipo assim, isso aí, vamos lá, vamos consumir. Não, se tu pode, tá, tudo bem, sabe? Mas, poxa, não, né? Não a gente come esporadicamente. O que me incomoda desses locais, só pra também trazer, por que eu trouxe isso, né? Porque uma das coisas que me incomoda e tem a ver um pouco com o que a Cris falou agora do capitalismo. Eu também tenho uma opinião um pouco parecida com a da Cris, assim, do tipo, vai existir, a gente não tem como barrar esses locais, a elite vai comprar esses lugares, mas tem muito como eles se vendem, e é isso que me incomoda, no sentido desse. Tu olha as fotos de um açougue vegano, ele imita o açougue, ele imita a exploração animal, tipo, tem uns negócios pendurados numas correntes, sabe? Essa coisa bizarra que é o deturpada, assim. animal, sabe? Essa tentativa, e eles conseguem realmente de imitar a carne, aí tu pendura umas salsichas numa corrente de ferro no topo, aí todo mundo usa branco. E tem muito açougue vegano nesse lado, assim. E eu tô vendo até a foto de uns aqui na internet, do Barra Shopping do Rio, por exemplo. É um local que o logo é a faca e o cutelo lá, e aí do lado tem uma vaca desenhada, e aí os cortes da vaca, ao invés de ser os cortes das carnes, é tipo jaca, shimeji, brócolis. Mas ele usou a vaca cortada como exemplo, sabe? Uhum. Normaliza, então, né? Isso me incomoda muito, porque tipo, caramba, tu tá com um nome vegano no nome e usa uma vaca cortada e uma carne, sabe? E uma faca e um cutelo. Tipo, e aí tu pendura umas salsichas. Isso eu não gosto, isso eu sou contra, entendeu? Eu acho que tem o outro lado do tipo, tem uma galera aí de elite que tem a possibilidade de comprar esse produto e que talvez tu só vai convencer eles a ir pro lado de menos exploração animal com esses produtos, e talvez eles ajudem nessa transição dessa pessoa, entende? Eu acho que tem um pouco disso, assim. Eu já ouvi gente que come carne dizendo, eu não comeria hambúrguer de grão de bico, porque eu sou fechado de cabeça. Mas eu comeria essa carne aqui que imita carne, porque parece carne e meu cérebro aceita. E aí eu fico pensando, tipo, ok, pode ser, então, sabe? Pode ser o início, talvez, dessas pessoas. Por isso que eu falei que é uma polêmica, porque eu fico muito sempre equilibrando os dois lados meus, assim, de, tipo, ser contra, e eu entendo também o outro lado, sei lá. Pode ser que essas pessoas que relativizam o uso, essa questão do açougue vegano e tal, da marca, do branding, né, da semiótica do açougue, são as mesmas pessoas que relativizam, sei lá, uma discussão de pauta de gênero, uma discussão de pauta de raça, qualquer coisa assim, porque, enfim, elas, que nem a Carol disse, elas não se interessam mesmo, entendeu? Elas só estão dentro do contexto de que talvez esteja no hype, ou não também, não generalizando, não fazendo que nem elas. Mas eu discordo um pouco da Cris no aspecto... Cris, todo mundo quer discordar de ti. Eu não. Até agora é um complô. Não, a assim, gente combinou no WhatsApp. Eu discordo, eu sabia, droga. Eu discordo da Cris sobre o aspecto do capitalismo. Porque assim, Cris, eu não sei se a gente vai viver por mais 15 anos, entendeu? O capitalismo, ele tá tão nervoso... Ele está acabando. Que talvez a humanidade se extinga até lá. Então, assim, ele não se importa com a sobrevivência de nós. A gente vai sair chorando desse episódio de novo, Pablo, pelo amor de Deus, Pablo. Nós aqui do nosso Nutrição, a gente tem uma grande tendência em catastrofizar as coisas. E não é uma brincadeira. Bora. Eu acho que é constatação de fato, na verdade. Gurias, tem duas outras coisas que eu quero perguntar a opinião de vocês, tá? Uma eu acho que eu já sei a resposta, porque ela tem muita relação com o que a gente falou, e a outra eu que realmente quero saber. Carne de impressora 3D. Cara do céu, isso é muito bizarro. Eles usam uma cobaia. Pra mim, já a cobaia tá errado. Deixa eu explicar pra quem tá ouvindo, então. Temos impressora 3D no mundo. Impressora 3D é uma coisa que imprime coisas, objetos a partir de matérias-primas. Tô resumindo o que eu sei da impressora 3D, tá? E aí saíram notícias de empresas muito inovadoras, loucas, enlouquecidas com essa coisa da impressora 3D, imprimindo carne. E já tem restaurantes que vendem, então, hambúrguer feito de impressora 3D.
E aí, só pra falar, então, como é que eles fazem isso, né? Eles tiram de vacas células tronco e utilizam na criação de carne. E uma das coisas que eles alegam é que vai diminuir a questão de ter um monte de bicho, e aí vai diminuir a questão de efeito estufa e tudo mais. Enfim, queria saber a opinião de vocês, mas eu meio que acho que eu sei. Então, porque se carne vegetal à base de soja já é caro, imagina uma carne vegetal numa impressora 3D. Na minha visão, reforça que o animal é um alimento. E a ideia do movimento vegano é desassociar o animal a um alimento. Saca? Eu entendo que isso é para diminuir, que pode ser uma ideia inovadora, que pode ser uma ideia bacana, uma ideia legal, supimpa. Só que na minha visão eu não consigo ver como algo que seja... É positivo, mas não é, saca? Porque continua reforçando que o animal está aqui para nos servir. A gente tem que desassociar, a gente tem que aproximar as pessoas à alimentação real, né? Ao que a Cris disse lá no início, a feira, o fim de feira, né? A xepa. Então, eu não vejo como algo positivo e ainda tem o animal, né? Então, o veganismo não é contra só a crueldade, é contra o utilitarismo, é contra o especismo, que é achar que o animal está aqui para nos dar alguma coisa. A carne, o ovo, o leite, etc. Né? A gente tenta tratar isso como igualdade, somos todos iguais, a gente sente fome, sente frio, sente dor, sente medo, etc. Eu concordo plenamente, em especial com a última parte que a Carol falou do utilitarismo e do bem-estarismo, enfim. E eu acho que, assim, a minha opinião é, enquanto a gente explorar um pouquinho os animais, é exploração, ponto final. Pra mim é a mesma coisa que dizer assim, mas eu só fiz um comentário racista. Sim, mas foi um comentário racista, entendeu? Sim. Tu não precisa ir lá e bater numa pessoa negra pra te estar fazendo racismo. Eu fico pensando nesse paralelo, talvez seja meio estranho, mas enfim, é a mesma coisa do animal. Eu fui lá e só tirei um pedacinho pra fazer uma produção de células. Mas não interessa, tu tirou um pedacinho, entendeu? Eu acho que é muito isso assim, olha só, eu não estou matando... Talvez, né? Mas eu tô aqui tirando uma coisa que não é minha. O animal, ele não quer te doar nada, entende? A gente pensa muito nesse contexto de que o animal é uma coisa, ele tá nos servindo. Sim. Ele não serve pra gente. Então, eu entendo que nutricionalmente a gente tá falando outra coisa, né? Mas eu tô falando agora especificamente só da minha visão como vegana, tá? E eu acho, assim, que isso abre uma margem assim pra gente acabar com outros problemas, porque eu acho que a indústria, ela sempre dá um jeitinho de fazer uma coisa que não parece grande coisa ser um problema, tá? Então eu não sei, eu não colocaria muita fé assim na indústria querendo ser legal. Eu sempre acho que tem alguma coisa por trás. Inclusive, Sim. Eu quero aproveitar e fazer propaganda. Ninguém tá me pagando nada pra isso, infelizmente. Mas tem um episódio chamado A Fantástica Fábrica de Carne, do podcast Prato Cheio, que é justamente uma entrevista, é um podcast jornalístico sobre alimentação, indústria da alimentação, e eles chamam pesquisadoras da área, tá? Justamente fazendo críticas e colocando pontos de vista baseados em estudos científicos sobre essa questão da gente produzir essas carnes do futuro a partir de animais, extração de células, reprodução in vitro, etc e tal. É muito interessante e eu acho que pode ajudar muita gente a esclarecer melhor esse ponto que eu falei assim, né, de não ser só fazer polêmica, a indústria sempre quer fazer... Não, lá elas provam, trazem vários indícios de que a coisa não é tão bonita assim quanto parece. Então fica aí a recomendação. Perfeito. Então eu sou contra. Eu só quero... Resumidamente. Eu só queria justificar uma coisa que a Cris falou, porque às vezes quem está ouvindo vai falar o que tem a ver o racismo com a exploração animal. O vegano, ele não vê diferença. Porque não estou dizendo que a gente compara o sofrimento de um com o outro. Não. Não é um comparativo. Não é, o animal sofre mais que o negro sofre mais que a mulher. Nunca foi isso. É entender que a nossa visão é de igualdade. Então, a gente associa muito uma exploração com a outra, porque a gente consegue ter um olhar periférico de juntar todas as causas e entender que todos sofrem.
Então é mais que um link mesmo do que uma comparação. Não vão achar que é um comparativo de sofrimento, porque não é. E outra coisa, eu acho engraçado, Cris, quando eu falo assim, não, porque tem um estudo científico, aí sempre vem um ser humano iluminado e fala assim, mas eu não acredito em estudo científico, eu só acredito na prática. Aí eu olho na cara da pessoa, o que é o estudo científico, o ser humano? A pessoa não sabe, né? Que o estudo científico é colocado aquilo na prática. É testar aquilo na prática, pesquisar sobre aquilo. Bom, a minha opinião é que tá com vocês. A gente tem pessoas não querendo se vacinar por conta disso, que é o mínimo do mínimo do mínimo. Então isso realmente não espanta. Eu acho que isso é o padrão. Todo mundo é da minha época aqui, né? Mais ou menos. Sim. Nada a ver com o podcast, mas eu fiquei chocada com o Diego do Rebelde sendo anti-vacina. O Cris. Eu tô aqui até... Eu juro que eu soube ontem e eu tô aqui até agora. Chocada. Eu falei assim, como que ele pode? Ele já era escroto com a Roberta, como assim? Nada a ver com nada, mas tudo bem. A gente se choca. Bom, essa decepção de crush eu não tive porque eu não era super fã de Rebelde. Eu também não. Eu também não. Só eu que estou sofrendo. Só eu que estou sofrendo. Essa dor é só tua, Carol. Essa dor, sim. Que triste, gente. Carol, por enquanto, aqui. Sim. Mas se vocês ficarem sabendo de algum Backstreet Boys que é anti-vacina, vocês me avisem pra eu poder sofrer também. Beleza. Eu vou caçar, porque eu não vou sofrer sozinha. Mentira. Claro. Alimentos à base de insetos, entomofagia, é uma coisa que está crescendo muito, dizem que a indústria vai apostar muito nisso, eu acho que realmente vai, pelo menos vai tentar ver se rola no Brasil e se não der não rolou, mas já está rolando em muitos lugares do mundo, que é o consumo de insetos e usar insetos para fazer coisas, farinhas, enfim, outras coisas. Provavelmente eu sei a opinião de vocês, mas eu queria ouvir um pouquinho o que vocês acham sobre isso, enfim, porque vai surgir, a gente vai ter que tratar disso no futuro, né? Tá. Vou começar, tá, Carol? Qualquer coisa Fica à vontade. Fica à vontade. Assim, gente, eu acho, tá? Tudo bem, é uma opção, várias são opções, né? Mas assim, por que eu fico me olhando, por que a gente precisa contar com esta opção? Por que a gente precisa criar uma coisa assim fantástica, vou chamar de fantástica, assim, inusitada, inacreditável, até diria, do que a gente não fazer coisas simples. Porque, assim, o que é a moral dos insetos, tá? Pelo que eu saiba a população está crescendo, a gente não vai ter capacidade necessariamente, né, de produzir alimentos para todo mundo, mas essa é uma lógica baseada em não conseguirmos produzir alimentos para todo mundo se as pessoas quiserem continuar consumindo carne do jeito que elas consomem. Agora, por que não funciona, né, para a indústria dos alimentos, e aí eu já estou dando a resposta, que é a indústria que não funciona, de orientar a plantação, né, a produção de hortas urbanas e comunitárias, de fazer mais consumo de orgânicos, de consumir mais agricultura familiar, de realmente instruir as pessoas a consumirem menos carne e comerem feijão e arroz, dá na mesma, entende? A gente precisa criar, a gente tem um problema, e a gente precisa criar uma coisa maluca para dar conta de uma coisa que seria simples se a gente fizesse o básico. Só que, claro, né? Quem é que tá lucrando quando a gente faz uma horta urbana comunitária? Ninguém. A população, só aquela né? população local. Agora, se a gente criar uma indústria de insetos, é óbvio que a indústria vai dar um jeito de lucrar. Inclusive, essa ideia não é nova, porque eu me lembro que logo que eu me formei tinha uma piada, que na verdade era uma piada de uma notícia, né? Que queriam criar um whey protein à base de baratas. Né? Então já se falava na época que eu me formei ontem, né? Sobre essa questão de consumir insetos. E aí eu não concordo, né? Porque é isso que eu falei, mas eu entendo que essa coisa fantástica está sendo criada porque tipo se pensa no lucro, né? É a mesma coisa, só que vegana ali. A base. Sim. Talvez eles usem uma desculpa pra construir uma coisa pra gerar lucro e reverberar a inovação. Sim. Isso passa uma vibe muito Snowpiercer, tá ligado? Expresso da Manhã. Sim. Nossa. Total.
loucuras. É a mesma coisa que me lembra, tá? Acho que foi ali por 2000, acho que foi um pouquinho antes da pandemia, 2017, 2018, sabe? Teve muito esse boom de falar da questão quer dizer, já estava tendo, né? Mas se falou bastante da questão da produção de gases de efeito estufa e que, além da indústria, né, de combustível, um dos principais cooperadores para esse processo era a questão da produção de carne. E aí, para vocês terem uma ideia assim, de por que eu estou falando essa questão da indústria, lá no documento oficial da FAO e da ONU, ao invés de dizer para a população consumir mais vegetais, ter uma alimentação mais vegetariana, se dizia que a indústria tinha que investir em formas de criar geneticamente gados que produzissem menos gases de efeito estufa. Eu pensei, gente, não faz sentido. Não faz sentido se não falar para as pessoas não comerem mais vegetais e querer produzir um animal modificado geneticamente para produzir menos, sabe? É isso que me remete à questão do inseto. É a mesma vibe, Cris. É a mesma vibe dessa questão aí da impressora de carne. Eles acham que a máquina impressora ela é movida a ar. Não, ela é eletricidade que vai gastar Gente, impressora 3D consome muita energia pra conseguir fazer as coisas, sabe? Não tem como isso não ser bom pro meio ambiente, porque... Tá tocando 6 por meia dúzia e vendendo como se fosse não faz o menor sentido. Tá. E eu lembro muito que a ONU falava bastante sobre a alimentação vegetariana para acabar com a fome no mundo. E do nada, ela voltou atrás com a sua palavra, porque ela deve ter sido muito pressionada por muitas grandes corporações da indústria da carne, né? Sim. E aí ela não fala mais sobre isso. Ela falou, não, a gente falava que era isso, mas tem estudo científico sobre isso? Tem. Mas não é mais. Todo pau é isso, comam carne. É basicamente isso que eles fizeram. Exato. Tem um livro que ele não fala especificamente sobre a carne. Sim, eu vou dar mais uma, porque assim, eu falei que não dá pra deixar eu falar. Eu vou longe, né? Tu tá gastando as tuas balas de indicação? Ou ainda tem mais? Mas eu vou mandar agora. Então tá, vai. Pronto, toca a ficha. Várias. Vai. Se tu perguntar, eu tenho uma. Ó, tem um livro chamado Uma Verdade Indigesta, que foi escrito pela nutricionista Marion Nestlé. Já falamos e ela dele fala aqui, sobre mas sempre bom falar. De novo. Tá, ela fala justamente sobre a questão da influência da indústria dos alimentos nas pesquisas científicas com alimentos. E não fala, como eu falei, não fala especificamente sobre a carne, fala sobre a indústria de leite, chocolate, amêndoas, tudo que vocês podem imaginar. Mas eu acho que é uma coisa bem importante da gente ler, para a gente poder entender por que a ONU parou de falar sobre a questão da alimentação vegetariana e começou a só tentar levar mais para um lado de genética dos alimentos, tá? Aquele livro, ele traz informações que ajudam bastante a esclarecer os motivos. Então, fica aí. Os conflitos de interesse nos interesses de conflito, né? Inclusive, Cris, quando a gente foi falar sobre ela, acho que nos primeiros episódios, né, Pablo, a gente foi falar e a gente tava muito nervoso na época de formar o podcast, então tudo a gente pesquisava muito como é que a gente ia falar, e a gente descobriu que o nome dela o sobrenome fala Nissou. Só porque a gente falava Nestlé, né? E porque escreve Nestlé, pessoal, pra quem tá nos ouvindo, é exatamente como a marca, Nestlé, mas fala Nissou. E aí eu queria pronunciar a palavra correta, entendeu? Aí eu alguns pronunciam Nestle. E quase conseguimos uma entrevista com ela na época. O Alisson, que tava conosco, pegou autógrafo com o livro, ele comprou em loco, tirou foto e quase entrevistou ela para nós. É bem bacana. Ela é muito querida. Bom, gurias, vamos então pro nosso momento do podcast que chama Momento Casca de Nós, que é o momento em que a gente faz as nossas indicações, que as gurias estão com várias indicações. Então, eu vou passar pra Cris, que já deu várias delas, mas pra ver se tem mais alguma outra pra ela complementar. Além das que eu já dei, eu gostaria de indicar, para quem gosta de ler mais sobre a questão de política da alimentação, enfim, entender mais sobre a questão da carne, a Formação Política do Agronegócio, do Caio Pompeia, se não me engano, acho que o sobrenome é Pompeia, tá? Mas deem uma olhada, que é da mesma editora
do A Verdade Indigesta. Ele fala especificamente do contexto Estados Unidos-Brasil. Estados Unidos influenciou muito, influencia na verdade, né? O Brasil nessa questão, e é interessante pela questão política. Fala também dessa questão da população indígena, né? Da questão de terras atual. Tem tanto uma ligação aí que dá para explicar, tá? Ele junta bem as informações e fica bem fácil de entender que a questão da carne, ela envolve muita coisa além da parte nutricional. E um outro que eu gostaria de indicar também, que esse eu sei que a maioria das pessoas conhece, mas eu vou indicar igual, porque eu acho bem legal de pensar, em especial na questão do feminismo, que é A Política Sexual da Carne, da Carol Adams. Eu acho que é um livro que é extremamente importante pra gente pensar, ainda mais no Brasil, embora ele não seja brasileiro. Tem várias coisas aí de propaganda, de simbolismo da carne, da questão que a gente identifica como ser homem, né, a masculinidade, e também ajuda muito a explicar a questão cultural que a gente tem, da carne ter o papel de... a imagem, né, do papel de força, de virilidade, enfim, eu acho bem legal de pensar essas coisas também, porque a carne, o consumo de carne, né, ele tem muitas coisas que a gente poderia explorar, e eu sei que aqui a gente falou bastante da questão nutricional, mas eu acho que essas outras pegadas são importantes pra gente ir formando, assim, o nosso castelinho de informações. Acho que é isso. Que bacana, Cris. É super bacana ela queimando a minha indicação, assim, da política sexual da carne. Super tranquila. É bacana ela queimando a minha única indicação. Não, ninguém manda. Vocês não queriam discordar de mim? Vocês discordam de mim agora. É isso aí, a gente tá do seu lado. É isso tá do seu aí. lado. Eu tô zoando, gente. Eu tô zoando. Eu tenho Vai lá, algumas Carol, indicações. A política sexual da carne, eu parei. Eu gosto muito de um documentário, eu tô rindo. Ela falou de um documentário da Nina Rosa. Gente, deem valor pra Nina Rosa. A Nina Rosa, ela tem um documentário sobre a indústria dos testes em animais. Então, pessoal, acabou que deu problema no arquivo da nossa gravação. Então, a indicação da Carol ficou pela metade. A gente pediu para ela mandar uma nova indicação, que é o que vocês vão ouvir a seguir, e todo o trecho até o final do episódio, onde a gente agradece, onde nós nos despedimos, ficou sem o áudio das meninas. Então, fiquem aí com o trechinho da gravação da Carol, do que ela considera bacana para vocês consumirem sobre o assunto, e a gente pede desculpa para as meninas e desculpa para vocês, ouvintes, que ficaram sem esse trechinho da voz das nossas convidadas. Eu queria deixar como indicação o documentário do Vegano Periférico, que está disponível no YouTube. E como indicação, outro documentário chamado Não Matarás, da Nina Rosa, que também está disponível gratuitamente no YouTube. Bom, a minha indicação era A Carne é Fraca e A Política Sexual da Carne, e elas já foram. Então eu não tenho nada pra contribuir. Tá reforçada aí, galera. A minha indicação fica por conta de um filme chamado Okja. É um filme que tem na Netflix. Conta a história de uma menina que tem um amigo que é um animal bem diferente. E ele é um filme fofinho, assim. Ele te pega pela mão e daí ele vai introduzindo algumas coisas aqui e ali. Qual que é o nome do filme que eu não peguei? Okja. Tá, ele é com, se soletra O-K-J-A. Tem na Netflix até um tempo atrás, eu acho que continua. Ele é do mesmo diretor do Snowpiercer, é o Bong Joon-ho, é coreano. Tá na Netflix, galera, corre pra ver antes que saia. Assistam então, ficou aqui minha indicação. Tayana, e a sua indicação, querida? A minha já foi, não tem nada que eu possa complementar, só dizer que é isso. E é nóis. Não, a minha indicação vai ser, sigam as gurias nas redes sociais. Então, elas já falaram dos podcasts delas. Então, Logo Eu Vegana Pobre, que é a Carol, e Nutri Cris Parizotti, que é a Cris. Todos os links vão estar no nosso site. Vocês também podem pegar os Instagrams delas pelo nosso Instagram. Então, sigam a gente também. Para quem chegou agora nas redes sociais, a gente tá em todas as redes sociais como Nós da Nutrição, Nós com Z. E no nosso site, que é o nosdanutrição.com.br, então vai ter todos esses links que as gurias indicaram.
Isso aí. Lembrando que as gurias também são podcasters, né? Elas trouxeram aqui essa notícia maravilhosa de que a Cris tem um podcast Apaguem as Fogueiras e a Carol está iniciando a vida neste mundo com um podcast Veganismo Acessível, Carol. Foi um bate-papo super gostoso, assim, eu adorei ouvir vocês falando, elucidou várias questões. Eu acho que para quem está ouvindo também foi bem esclarecedor. E vocês falam com muita propriedade, vocês trouxeram, assim, informações que não é aquela coisa ali, tipo, Bom Dia Rio Grande, sabe, Ana Maria Braga. Então, assim, fiquei bem contente de participar desse podcast. Muito obrigada, gurias. E que vocês aceitaram o convite. Pelo convite, por estarem aqui. A gente tá gravando há 2h30, tudo bom? Então, obrigada por vocês ficarem até aqui no final gravando com a gente. E quem ficou até aqui ouvindo também, meu muito obrigada, não é? Porque foi um papo maravilhoso. Então tá, até uma próxima. Até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.